recebe, ele já começa e já dá o pontapé inicial e já executa. E assim, foi para mim foi eu fiquei impactado assim, até porque, né, eu já tinha jantado, né? Mas eu falei, nossa, eu comi dentro do carro para vocês terem ideia para mim fazer uma boa gestão do tempo ali. Fui comendo dentro do carro, falei, vou chegar no culto de boa. E aí, mas foi assim, mas espiritualmente ali a ambiência que foi criada, que aconteceu, e foi um momento de desfrute mesmo. Foi muito doido. E E pra você ver, né? Eu até mais falei. sorte é essa questão de obediência. Isso aí para mim Eu impactou vou muito. mostrar um negócio para vocês sobre isso. Mas só para você ver como você, quando é você a pessoa errada no lugar certo, né? Eu falei isso, eu vou falar aqui, mas eu falei para ele pessoalmente. O Maurício chegou a 5 minutos de eu falar, né? Aí o cara tava falando lá e tal, tal. O Maurício chegou, cumprimentou todo mundo e sentou. Ele era um cara que não era para ir. Eu falei isso na cara dele. Eu falei, você era um cara que não era para sentar nessa mesa hoje. Mas por causa que você tá no lugar certo, com as pessoas certas, você vai. Ele falou assim, eu sei. E aí eu falei para ele assim, eu não sei o que tem para você lá. Na verdade, eu não sei o que tem para mim lá. Mas eu sou obediente e antes de eu começar a pensar demais, senão meu cérebro vai contar uma história para mim, eu não vou levar vocês lá. Aí fomos todo mundo. Aí eu cheguei, falei com os meninos, a Duda falou com as meninas e a gente foi. E aí eu não entendi, até hoje, assim, paralelamente, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que cada um ali levou aquilo que foi buscar. E o Maurício chegou, e quando a gente estava subindo na churrascaria, ele falou assim, meu tio falou que eu nunca ia entrar aqui. Eu falei, seu tio falou que você não quer entrar aqui? Então tira a foto e manda pro seu tio que você tá aqui. E aí já começou a cura ali, já, você entendeu? Ele já falava para mim que eu nunca ia entrar. E aí o tio dele faleceu, eu falei, manda para a segunda pessoa, que eu sei que não foi só uma que falou que você não ia entrar aqui, não. Aí começou por ali, né? E aí a gente conversando, muitas situações acontecendo, e entre essas situações, o Aparecido, que é o marido dela, falou assim, eu sempre quis entrar aqui, mas eu nunca entrei. Eu sempre trazia as pessoas na porta e imaginava como era aqui dentro, mas nunca tinha imaginado como que era sentar e comer aqui dentro, né? E aquilo ali, para mim, amigo, foi uma loucura, sabe? E ali virou uma situação muito, muito louca ali, que só vale para a galera que foi realmente, senão não faz sentido, mas foi algo assim que mudou muito, né? E aí eu volto para você, Paulo, quando Deus falou no seu coração, você sentiu de ir, você devia ter ido, meu amigo. E eu vou te falar o que aconteceu. Isso acontece comigo várias vezes. Por exemplo, quando a gente estava, não sei se você estava nesse dia que eu dei o relógio para ele, meu coração na hora falou. Eu vi a situação de eu tirando esse relógio e passando pro braço dele. Claramente, essa imagem. Toma, é dele. Só que aí o meu cérebro falou assim, nada. Você vai dar um relógio que nem pagou. O que eu quero fazer, o que eu quero falar com vocês com isso? Eu quero usar. Esse não é o tema, mas eu quero passar para vocês. Quando Deus fala no nosso coração, é muito simples, é muito sucinto e é um fio, cara. Se a gente deixar ele passar, passou a energia, porque o seu cérebro vai deixar ir embora. E aí eu, teimoso, né? Sabendo mesmo, ainda perguntei para a Duda, eu fiquei agoniado, porque eu já fico agoniado quando eu fico ouvindo da parte de Deus, eu não fico mais normal, né? E aí eu falei, mas ele tá aqui, ele quer relógio, ele não usa relógio, né? Ele nem gosta desses negócios. E eu com o relógio novinho, era meu sonho, está no braço dele aqui, ó. Nem usa relógio, não Meu sei sonho o relógio, tipo assim, branco. eu vou usar o relógio, um Garmin e tal. E isso Deus falando, você vai dar o relógio para ele. E aí eu cheguei na Duda e falei, então tá, se for para dar, e a minha mulher vai falar que era para dar. Ela falou, aí eu cheguei nela e falei, ó, Deus falou para me dar. Isso, o clube rolando, eu cheguei assim no ouvido dela aqui e falei, Deus falou para dar o relógio para ele. Ele falou, você não deu ainda? Aí, você entendeu? E aí dei o relógio. E aí aconteceu isso. Então, Deus fala no particular com muita gente. Esse do coração é uma das que a gente pode falar que grande parte das pessoas ouve dessa forma. Então, isso é até um bom sensor que a gente consegue ler para quando vê quando é Deus falando com a gente. E aí a gente fez isso, né? Se fosse olhar pela minha condição e pelo tudo, eu não fazeria o que eu fiz, sabe? E tanto que eles queriam pagar, o Rafael queria, ele não sei o quê. Eu falei, vocês não vão pagar, vocês não vão tirar da minha mesa dessa forma, né? E aí eu paguei e foi o que aconteceu. Mas o que eu quero falar para vocês e passar isso para vocês?
sobre o que Deus fala no nosso coração é muito simples e é muito fino. É só um cheiro. Se você não fazer essa ação depois que você ouviu, a probabilidade de você não fazer depois que ela esfriar é muito grande. Muito grande. Você entendeu? E desse tempo para cá, eu comecei numa busca muito grande do meu próximo nível de tudo isso. Porque depois que eu abri o clube, depois que a gente deu uma estabilizada no sentido de mais pessoas, atingindo mais pessoas de alto nível, pessoas que já têm um nível de consciência, eu abri muito o meu cerco para mais pessoas entrarem. E com isso, não vou falar enfraquecida, mas deu uma estabilizada na minha busca. E aí eu buscando, sentei em altas mesas depois de tudo isso. Eu sentei numa mesa semana retrasada que mudou o jogo para mim numa situação. E aí eu quero passar isso para vocês como ensinamento. E aí uma das perguntas que eu mais tinha na minha cabeça, desde os meus eventos, do evento da Duda, de tudo com vocês, a minha pergunta maior era assim, como entrar na ambiência? Como eu entro na ambiência igual eu estou aqui? Você pode perguntar o que você quiser aqui para mim que eu te respondo. Eu entrei, depois que eu entro, acabou, só se eu quiser sair. Mas o processo de entrar não é uma coisa fácil. Você, como posicionado como mentor, como um palestrante, como uma pessoa que vai levar a palavra, caiu de novo. Vocês estão ouvindo? Deu uma travada. Depois que eu entro, deu uma travada e voltou agora. Tô ouvindo. Aqui, Oliver, travou bem na hora que você falou bem assim. Se vocês me perguntarem qualquer coisa agora, tá ok. Ah, tá. Porque, por exemplo, eu entrei na ambiência agora, então o que vocês perguntarem para mim é como se fosse o sinal de fibra ótica tá ligado. O que vocês perguntarem, eu vou te responder. E aí para mim entrar nisso, que era a minha pergunta, como eu entro nisso? Minha busca não é de agora, tem 1 ano que eu estou nessa busca. De como é apertar o botão e virar o Jasper. E ficar igual eu fico louco, os caras têm que mandar separar. E aí eu perguntava como eu entrava nisso. E eu busquei. E foi uma das minhas maiores buscas nesses últimos tempos. De 1 ano para cá, eu venho perguntando essa pergunta, essa resposta. Eu procuro essa resposta. E eu fui numa reunião. Nessa reunião, um dos caras mais top, que era dono dessa reunião, eu fiquei 2 dias nesse lugar. E eu não conectei com ninguém. Eu fui lá para viver aquilo. E eu não deixei ninguém me incomodar. E aí eu fui no café da manhã. E eu sentei, na hora que eu sentei, veio outra pessoa, pediu para sentar, eu falei, pode sentar, outra pediu, veio 3 pessoas. E aí essa pessoa, uma das pessoas mais importantes dessa reunião, sentou na minha mesa. E era um cara que eu queria sentar com ele. Só que eu não fiz esforço nenhum, não fui atrás, nada. Essa pessoa sentou. Uma pessoa muito importante, com um calibre grande. Eu cheguei para essa pessoa e o pessoal tem medo de chegar e não sei o quê, e aquela coisa toda. Eu cheguei para a pessoa e perguntei assim, como que é entrar na ambiência? Como que você faz para entrar na ambiência? Aí demorou uns 2 segundos para ele entender a forma que eu fiz a pergunta. Porque o meio que ele anda não ia ter coragem de fazer essa pergunta, porque acha que a pessoa era intocável. Aí ele perguntou assim, ele entendeu a pergunta e ele falou assim, não é como entrar, é como não sair da ambiência. E isso mudou meu jogo todo. Porque a minha pergunta era como entrar. Ele falou assim, o negócio é não sair. Então, ele criou um mecanismo onde ele não sai da ambiência, ele vira uma máquina de resposta. Então, a vida dele é através disso. Você entendeu? Então, por exemplo, é igual... Vou dar um exemplo de um jogador de futebol. Ele fala de qualquer coisa que você perguntar de futebol, ele vai te responder. Ele não é jogador do final de semana. Ele é a semana inteira jogando. Se ele não está jogando, ele está treinando, ele está falando qualquer coisa sobre futebol. E isso mudou meu jogo, porque eu não olhava com essa visão que ele me trouxe. Só que esse cara também não sabia do calibre que eu era, não conhecia o que eu já faço, as pessoas que eu ajudei, tudo que eu fiz, essas pessoas não sabiam. Eu fui lá como uma pessoa comum, perante ao reino, perante tudo. Só que um leão conhece outro, né? Quando ele olhou para mim, ele respondeu olhando na bola do meu olho, eu só arrepiei e falei, eu entendi a sua mensagem. E aí isso mudou meu jogo. Por quê? Porque ele não sai da ambiência. Ele fica a vida dele na ambiência. E quando ele sai, é um deslize, é ao contrário de mim. Porque eu quero saber como é que entrava. Porque eu entrava e saía. E aí ele falou, não é sobre entrar e sair, é sobre não sair. E quando ele falou isso para mim, mudou muita coisa.
E quando eu trouxe isso, eu trouxe para a galera, eu contei para ele, contei para o pessoal mais próximo que está andando com a gente, que é a mentoria vitalícia, né, amigo? Mentoria vitalícia é uma coisa impressionante, cara. É a parada. A mentoria Tá mudo. Hã? Tinha ficado mudo, ficou mudo aí um pouquinho. Ah, sério? Que parte que ficou, mano? Tá Foi bem zoando. rápido, foi bem rápido. Foi bem na Foi parte bem que a gente rápido. começou. Porra. Sim. Será que é pra engolir? Será que vocês viram? Eu já voltei 3 vezes. Não, mas deu para continuar o raciocínio. Não, Foi pegou a bem rápido. mensagem, deu para Pegou, absorver. né? Mas aí mudou meu jogo, você entendeu? E aí, o que eu quero passar para vocês sobre isso? As pessoas, não são o caso de vocês, mas eu sempre falo sobre isso. As pessoas não valorizam as mesas que sentam. Você entendeu? Ela senta na mesa. Quando eu falo mesa, são reuniões, pessoas de alto calibre que você troca informação de qualquer coisa. E as pessoas não ficam preparadas para essa conversa. Ela acha que vai sentar, o Rafael sentou aqui comigo, ele viu o computador e vai embora. Aí ele vem para ver isso. Então as pessoas não valorizam. E eu estava no momento que eu estava para aprender e estava com a militância, porque eu sabia. E esse é um problema muito top, porque você sabe e a pessoa, você tem que esquecer o que você sabe para você poder ouvir outra pessoa que está te ensinando algo novo, para depois você ver se faz sentido. Mas você só vai saber se faz sentido se você travar. Colocar aqui 3, 2, 1, tá ligado? É, mas eu Se vou colocar aqui. você parar para ouvir, senão você não vai. Você entendeu? Senão você não vai. E aí isso mudou muito o meu jogo perante isso. Quando você olha essa visão. Então, o que eu sugiro para vocês? Fiquem preparados. Valorize as mesas que você senta. Seja para aprender, seja para escutar. Não entra numa conversa, numa situação, como se fosse uma coisa qualquer. Isso eu falo de mim, que eu já sentei em várias também. Você entendeu? Então, aproveita esse tipo de coisa, porque o barato e o de graça vai acabar. Ele tem um teto. Você entendeu? E as conversas, quanto mais fina e quanto mais limpa a água, é só quando você tiver com calibre mais alto. Oliver, deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa reunião que você participou, você teve que fazer algum investimento ou você só chegou e participou? Você teve que criar essa oportunidade. Na verdade, se você for pegar na ponta, eu perdi e eu entrei na repescagem, mas pagando. Pagando. Olha só que interessante. Eu estava aqui no meu coração, na minha mente, aqui lembrando, né? Como que eu entrei nesse movimento? E foi através de uma decisão. Ele falou da mentoria vitalícia, né? Antes dele lançar a mentoria, eu falei, eu tô dentro. Eu não sabia quanto que ia ser, eu não sabia se eu ia ter dinheiro, se eu ia conseguir pagar, se ia ter crédito no cartão, não sabia de nada. Mas a decisão eu tinha tomado. É igual ele tomou a decisão de participar dessa reunião e se ele não tivesse tomado essa decisão, ele não receberia a resposta que ele estava há um ano buscando. Então, às vezes, e aí eu quero já deixar claro, nós estamos numa reunião que entre aspas, gratuita, mas eles estão pagando um preço também de estarem aqui nesse momento. Mas você pode aproveitar o que o Oliver aproveitou pagando agora de graça. Então, você pode receber respostas hoje aqui nesse clube que às vezes você está buscando há bastante tempo. Mas você tem que estar, o quê? Sensível. Você tem que estar... Não, o que ele falou aí mudou minha cabeça aqui. Sobre, tipo assim, a pessoa sentou na mesa dele, sentou na sua mesa, mas você já estava... E você teve tipo, a questão que você estava buscando tanto que você não deixou de fazer a pergunta. Tem pessoa que fica travada, né? Fica travada. E a gente pode pegar um exemplo, eu vou até falar nome aqui, porque a gente falou para ela e eu acho que serve muito de aprendizado tudo isso que aconteceu. Mas assim, a gente, nesse evento que a gente fez agora por último, mexeu muito comigo em todos os sentidos e até de entender como as pessoas não estão preparadas para crescer. Sabe? Todo mundo hoje, a maior busca das pessoas é por crescimento, é por autoconhecimento, autodescoberta, tudo alto, né? Assim. Só que as pessoas, elas só querem, elas não estão preparadas. Por exemplo, se a gente pegar o exemplo da Luciana. A Luciana, eu vou falar o nome porque eu já falei para ela, e como eu disse para ela, vai servir isso muito de cura, né? Então, para outras pessoas. E a Luciana foi uma pessoa que fez um investimento no evento de R$ 1.000, sabe? Ela investiu R$ 1.000 para sentar lá na frente, para ter acesso, para ir no almoço, para fazer network.
né? São as convidadas de São Paulo que ela já acompanhava, né? Minha família, ela estava distante de nós, então ela queria se aproximar e pagou o preço para sentar na mesa, né? Do almoço, ficar cara a cara com todas nós e fazer a pergunta que ela queria. Ela estava ali para isso, ela estava na frente de pessoas que têm, porque o que eu gosto de falar é o quê? O seu próximo propósito está na pessoa que você ainda não conectou. Então, quando você entende isso, você vira a chave e você fica preparado para se conectar com uma pessoa para descobrir seu propósito. No caso da Luciana, ela sentou na mesa com pessoas que provavelmente têm o que ela busca e ela não soube aproveitar a oportunidade. Como assim, Duda? Por exemplo, ela sentou na frente da Jéssica, da Raquel e minha. Teve um momento que eu falei, Lu, você tem alguma pergunta para nós? Ela, não tenho. Ou seja, ela estava numa mesa onde ela pagou para sentar e não conseguiu fazer uma pergunta, nem que seja como que tira a vergonha que eu tô agora. Como que eu consigo fazer uma pergunta para vocês com medo, sabe? E a gente tem um outro exemplo com ela, é que o quê? A Jamila, ela é dona da Princess, ela palestrou no evento, ela é uma mulher de calibre muito alto aqui, uma referência no mercado, né, empreendedorismo feminino. Ela sentou do lado da Luciana, lá no evento, e a Luciana não estava preparada para isso. Não conseguiu pegar a energia, não conseguiu fazer uma pergunta, não conseguiu se conectar. Ou seja, às vezes você vai até fazer um investimento, e é o que eu vou começar a falar nos próximos eventos, porque de verdade não adianta, porque às vezes a pessoa pagou R$ 1.000 achando que vai mudar a vida dela, mas ela não está disposta a mudar, ela nem está preparada para mudar, sabe? Então foi uma chave que eu aprendi muito com ela. Porque, assim, às vezes a gente quer sentar em lugares ou estar, mas a gente não está preparado nem para dar o próximo passo, entende? Então a gente precisa entender o que a gente está buscando para conseguir avançar, né? Então Não foi é um só grande sentar, aprendizado. não é só sentar em mesas, né? Não, Você aproveitar onde você está para perguntar o que você pegar o para código, a perguntar, chave que você quer, a chave que você está precisando. sim. Ó, Muito top. tem duas pessoas novas aqui que entrou, que é o Rômulo Vinícius e a pequenininha. Então, que é? Jolimara. Jolimara. Tudo bem, gente? Vocês estão ouvindo aí? Amém. Opa, tô vendo sim. E aí, beleza? Tudo Bom bem? demais, Tamo amigo. sim. Me 100%. perdoe pelo nome, mas você conhece a galera? Como é que tá? Você é a primeira vez dele, né? É a primeira vez que eu vejo, né? Tudo bem, mano? Você é daqui? De Cuiabá? Eu tava com vocês no evento da Duda. Amor, ele é um novo videomaker. Ah, tá. E aí, rapaz? Que massa. Tá bom. Me perdoa, mano. É muita gente, cara. Muita Mas você gente. lembrou agora? O que foi Lembrei, na só que você corrida com a volta. gente? O que foi na Ah, tá. corrida? Lembrei. E aí, rapaz? Que bom que Lembra? você tá aí. Quantos anos você tem? Eu tenho 18. 18 anos, rapaz. Aham. Você só tá E mexendo a, com vídeo. Na realidade, eu não sou videomaker, eu sou gestor de tráfego. Ah, você Entendeu? tá com o bebê aí do seu lado? Oi? Você tá com o bebê aí do seu lado ou não? é o Não. Apolo, amor. Ah, tá. Tá bom. Você é gestor de tráfego, então. De tráfego. Isso. Show de bola. E a moça, qual que é a outra moça, Dudu? Ela falou que tá com criança. Ah, ela. É a Jolimara, amor. Ela estava no evento também. Na verdade, ela foi, se eu não me engano, na segunda e na terceira edição do evento. Que Só na maravilha. primeira que ela não foi. Ela tá aqui agora. Muito feliz de ver você aqui, Jô. A Jo, ela tá Obrigada, em Duda. busca. É um prazer enorme estar com vocês, né? Eu recebi bênçãos nessas 2 vezes que eu fui com vocês e sobre essa ambiência, a Duda falou comigo e eu senti verdade no meu coração desde lá sobre a troca da ambiência, né? Que eu preciso trocar ambiência na minha vida e eu já senti desde lá do evento e foi uma conexão muito especial, sobre você conhecer o seu propósito e você saber da importância que é eu estar dentro da minha casa e fazer o que eu preciso fazer sobre a vida dos meus filhos e do meu marido. Estou muito feliz de estar aqui, quero aprender muito com vocês. Eu que Que estou bom. muito feliz em ver você aqui. E como eu te disse,
Eu acho que o que eu vou falar aqui vai servir para todos aqui, mas quando a gente decide mudar, que o primeiro passo para a mudança é a gente conhecer, reconhecer, a gente começa a se conectar em novos lugares. Através desses lugares, a gente vai conectar novas pessoas. Através dessas pessoas, a gente vai ter ideias novas. E através dessas ideias novas, a gente vai ter uma ação nova. E através da ação, a gente vai ter um resultado. Então, é impossível a gente não crescer, sabe? Então, eu estou muito feliz mesmo, muito, muito mesmo por ver você aqui. Ué, então, não, E a sua busca só está começando, pode ter certeza. Jo Limara. hoje eu vou chamar você de Então, eu Jô, tô tá? feliz. Corta, né? Deixa eu te É perguntar, verdade, Jô. Vou me chamar de Jô. de Jô. Tem a Josi e agora tem a Jô. Tá, deixa eu te perguntar, essa é a primeira vez que você entrou aqui nessa sala ou você já entrou na outra que eu fiz online também? Primeira vez, amor. Primeira vez? Nesse negócio de desenvolvimento pessoal, essas doideiras aí, a primeira vez que você já foi ou você já mexeu com isso aí há algum tempo? Ou você caiu de paraquedas lá, nessas duas edições que você foi? Eu acho que ela é paciente da doutora Juliana também. Entendi, mas você está nessa busca ou não? Ô, Você foi... Oliver, eu não entendi direito. Você pode fazer a pergunta de novo? Posso. Você está nessa busca agora ou você caiu de paraquedas nesses eventos? É, eu já segui o Pablo já há muito tempo, né? Venho Sim. nessa que eu saí do serviço para ficar em casa, cuidar das minhas filhas, e as renúncias dói, né? As renúncias dói, nos faz crescer. E aí eu comecei a ver as lives, a buscar o Pablo, e depois eu me conectei com a doutora, porque ela é da mesma igreja que eu, aí eu sou paciente dela, e, e agora estou estudando psicanálise, e estou amando também estudar essa parte da mente, que é eu acho que é a minha maior dor é nessa parte. A maior quê? Uma das minhas maiores dores, né? Essa guerra, né, entre mente e, e Você quer assim, eu tô aprender da gostando. mente? Hã? O que você quer aprender da mente? O que Qualquer eu quero pergunta. aprender? É... Deixa eu te dar uma que você vai calibrar as outras. A Tá. mente, o cérebro, a nossa aqui, divide em três, fica mais fácil. Você, sua mente e seu coração. Você dividir em três, você consegue saber quem é qual. O cérebro, ele não entende as três áreas. Presente, passado e futuro, ele não consegue entender. Ele não sabe a diferença, ele toca numa linha reta. Só de você entender isso, você já ganhou meio caminho andado sobre o que é psicologia, o que é a mente, o que é relacionar tudo que é ligado à mentalidade. Então, entenda o seguinte: quando você está emotivo e você chora e lembra de uma música do passado, que era da sua infância, aquela situação toda, o seu cérebro foi lá quando você tinha 2 anos, lembrou daquela música e aquela música te trouxe um sentimento que te fez chorar. Na cabeça do seu cérebro, ele acha que você está vivendo agora e por isso que você vive daquela forma. As pessoas que têm depressão, ela parou numa história do passado, seja de tortura ou seja de alegria. Eu era top e agora eu sou um bosta. Ele ficou naquela situação da mente. Aí a mente protege ele e ele fica assim, então tá, então fica aqui, tá? Na sua glória passada ou na sua dor passada. Aí você fica aqui. Isso é depressão. Lógico, eu estou simplificando para ficar mais fácil de entrar no cérebro. A ansiedade é o futuro. Ele fica jogando sempre pro futuro. Tipo assim, a pizza de amanhã é melhor que a pizza de hoje. Então nem vou comer essa, vou esperar de amanhã. E esse amanhã nunca chega, porque ele sempre vai jogar no luto. Então isso é ansiedade. Você entendeu? Então, quando você pega esse parâmetro, fica muito mais fácil você entender o cérebro. Mas, na verdade, o que você quer entender é sobre o comportamento humano. E se for sobre o comportamento humano, você só vai conseguir estudar o humano convivendo com outro humano, mas no sentido de você sendo observadora. É o que eu mais faço. Por isso que vocês estão aqui hoje. Então, quando você entende de comportamento humano e quando você entra sobre a parte emocional da pessoa, você consegue desmembrar e consegue ajudar muito mais a pessoa. Você entendeu? Então, grande parte de tudo é comportamento. Por exemplo, meu irmão, ele tem uma choperia. Ele aluga aqueles negócios de chopp, aqueles barris para fazer um aniversário. E aí você aluga 50 litros, ele deixa lá o chopp por 2 dias para você ficar bebendo. O que acontece? Vou precisar. Vai precisar? O comportamento do ser humano é o quê? Festas de fim de ano. Ele já está alugado até para janeiro já.
Sabe só, desculpa, até faz de 1º de janeiro. Você sabe qual que é o interessante? Em fevereiro ele nem abre. Porque em fevereiro todo mundo está viajando e está sem dinheiro. Comportamento humano. Entendeu? Então, quando você entra dessa forma, quando você consegue pegar nessa simplicidade que eu estou passando para você, você consegue destravar muita coisa. E se você está estudando sobre isso para ajudar outras pessoas, o que eu aconselho? Testa tudo em você. Através da sua vida, é o jeito mais fácil de você potencializar a pessoa naquilo que você quer transformar ela. Então, por exemplo, vamos dizer que você está estudando sobre física quântica. Você vai estudar sobre isso e vai aplicar no seu dia a dia. Quando você trazer para o seu dia a dia, você vai ter uma experiência. E quando você tiver essa experiência, quando outra pessoa falar sobre, você fala, eu tenho uma experiência sobre isso. Aí você vai lá e ajuda a pessoa. Exemplo. Quem não sabe de depressão, dificilmente vai conseguir ajudar outra pessoa. Só que quando você entende o que é depressão, você entra na vibe da pessoa e você ajuda ela. Um exemplo. Quando uma pessoa quer se suicidar de alguma forma, seja jogando-se embaixo de um trem, entrando em qualquer via para se matar, e ela está naquele ameaça. A pessoa que quer realmente se matar, que ela decidiu, porque na verdade ela contou uma história, porque ninguém consegue se matar, mas vamos pular para o fato dela já estar, ela já vai fazer, ela não vai precisar de autorização. Quando a pessoa fica na ameaça, quer dizer que ela está em dúvida. Aí chama o batalhão de choque, que é o cara top no desenvolvimento pessoal, que vai entender e entrar na mente da pessoa. Sabe que é a primeira coisa que ele fala para você, quando ele vai te pegar? Ele fala assim, vamos pular nós dois? Sabe por quê? Porque ele entrou na mesma frequência do cara que vai se suicidar. Ele fala, ué, como que você que está bem quer pular e eu que estou mal vou pular? Não faz sentido, você vai acabar com a sua vida. Aí você acabou de dar um choque emocional no cara e vai trazer o cara para você. Isso o cara que está negociando. E ele fala, não, eu vou pular com você. Ele fala, mas como você vai pular? Você está de boa. Aí você acabou de tirar o cara puxou ele para a consciência dele. Quando você vê o cara, pá, abraça ele e tira ele do negócio. Você entendeu? Mas o jeito mais fácil de você ajudar outra pessoa verdadeiramente, pontualmente, no que ela está precisando, é só através da sua vida. Você entendeu? Amém, entendi. Através da sua vida, com as suas experiências de vida, você consegue potencializar muito, mas muito mesmo, ajudar as pessoas. Ah, não, eu estudei e vou passar. É válido. Não estou falando que não é. Só que quando você vive, é incisivo. Então, se você está nessa busca e você está nesse movimento, ande mais com pessoas disso. Se permita viver esse tipo de coisa, que você vai trazer experiência nova e fica muito mais fácil. Hoje, se eu tenho domínio no que eu falo, o que mais me fez fazer isso foi sentar com pessoas, sentar com pessoas pra caramba. De 1 a 1 assim, mas já perdi as contas de quantas. Você entendeu? E aí você falou outra coisa. Por que eu estou dando foco em você? Porque você é nova aqui, eu quero te dar algo. O que acontece? A ambiência, ele é 85% dos seus resultados estão sobre a ambiência que você está colocado. Hoje é quinta-feira. Qualquer um de vocês era para estar fazendo qualquer outra coisa. O que vocês estão fazendo no clube online? Você entendeu? Então, isso traz uma ambiência nova. Ele, por exemplo, é de Várzea Grande. O que ele está fazendo aqui? Eu falei, você quer vir? Ele falou, eu estou indo. Você entendeu? Para estar no ambiente. Se é comigo, eu não sei, mas ele vem aqui. Você entendeu? Então, isso muda. Então, hoje, o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo e o que a gente vai potencializar nos próximos meses, que vocês vão saber, é justamente para você compactar uma ambiência de crescimento. E quando essas portas fechar, vai ser muito caro. E o trem mais caro e mais barato que você vai pagar é dinheiro para estar. Você entendeu? Porque a ambiência controla demais. A ambiência influencia você de todas as formas. E aí por que eu te perguntei se é a sua primeira vez, se você já está nisso ou não? Porque depois que você entra numa ambiência de transformação, depois que você busca, principalmente depois que você é desbloqueado e você descobre verdadeiramente o seu propósito, você entrou numa cilada. Por que você entrou numa cilada? Porque você não vai aceitar menos do que você aprendeu lá. Só o que faz a galera cair? Porque no seu meio só você entendeu. Seus pais não entenderam, seus filhos não entenderam, seu marido não entendeu. Você entendeu. Verdade. Então, você, no meio deles, vocês é um ET. Você é um extraterrestre. Você é uma psicopata, você é maluca, você é doida. Você é qualquer coisa. Menos a mulher, a mãe e a filha. Você não é.
Então, o que acontece? As pessoas pecam muito nisso. E a galera pensa que você está querendo influenciar para a galera ficar embaixo do você. Mano, se eu quisesse criar um monopólio, se eu quisesse criar um império, eu criava, é muito mais fácil. Esse dia eu estava divulgando uma igreja de um amigo meu que ele pediu. O cara perguntou se eu estava criando a igreja, era minha. Você entendeu? Então é muito fácil hoje você manipular a pessoa e colocá-la debaixo de uma doutrina. Porque todo mundo, grande parte das pessoas, ou governa ou é governado. A galera que se governa é 1%. Os 99% é governado, influenciado. É verdade. Então, o que eu quero te dizer para encerrar com você? Se você entrou nesse processo de transformação, parabéns, mas você entrou num BO muito grande. Porque agora você vai ter que movimentar seu meio inteirinho. Só que a galera vai lá, recebe uma descarga de ativação, você está ativado. Ativei o Rafael. Mas o Rafael não anda, ele fica aqui, ó. Está ativado. Ativado, parado. Ele não cola com nenhum que fala a mesma coisa que ele. Ele não anda com nenhum que fala, mano, bora lá, você tá doidão, vamos junto. Não acha. E aí o que acontece? O Rafael vai de baixo. Aí ele vai, tô ativado porra nenhuma. E ele sai. E aí ele sai, só que tem um BO quando ele sai. A cobrança é 1 milhão de vezes pior, porque agora ele sabe. Era melhor não saber. Porque aí tanto faz, tanto fez. E é isso que a galera peca. Você entendeu? Então, o que eu te aconselho de todo o coração? Procura alguém que fala aquilo que você quer ouvir. Anda perto dessa pessoa, faz qualquer coisa. Você está no meio dessas pessoas. Para você ficar forte. E aí, automaticamente, você vai acordar a sua família. Você entendeu? Agora, se você não sair e querer trazer ele junto com você, nossa, vai ser a pior coisa que você fez na sua vida. Por isso que eu falei, lembra no começo da nossa conversa? Eu falei, você ajuda as pessoas através da sua vida. Ó, Rafael, eu só vou Oliver, nesse... e esse exemplo também serve até para cônjuge, né? Que hoje a Oi? gente vê que para o cônjuge, né? Por Sim. exemplo, a gente só vai conseguir ajudar o nosso cônjuge quando a gente de fato está transformada, né? Porque é através do resultado. Tem um exemplo que eu vou dar aqui de um casal que, assim, mexeu muito comigo e me fez crescer muito, sabe? Teve eu não sei o nome porque é um nome francês, mas eu acho que quando eu contar, talvez vocês devem ter ouvido. Mas existia um casal, né, onde a mulher conheceu a Jesus, se converteu primeiro e ela buscava, né, aquela busca incessável de Deus e começou a ir para a igreja todo domingo, queria ir para os cultos. Só que o marido não estava com ela, não acompanhava, não sabia, né, não aceitava. E aí, um belo dia, quando ela foi para a igreja, ele trancou a porta de casa para ela não entrar. E aí ela chegou da igreja, estava bem frio, assim, foi uma noite, né, tava lá na estação deles. E aí ela dormiu para fora, na área da casa dela. E aí no outro dia, quando ele acordou, ele foi lá, viu que ela estava lá, né? Ele abriu a porta e ela recebeu ele com o maior sorriso, fez o café da manhã para ele. E ele falou assim: "O que que tá acontecendo?" Né? Porque onde que tem essa sabedoria toda? O que que aconteceu? Eu quero viver isso que você tá vivendo. E aí foi aí que ele teve um encontro com Deus, se converteu. E ele foi um cara tão poderoso que ele ressuscitava a gente. Só ela, a esposa dele, ele ressuscitou 3 vezes. Até Ah, o momento que ela falou assim: "Ei, me deixa aí, eu não quero mais ir." Então, olha o poder que nós temos com as decisões, a sabe? Piligrão Acon- é um desses. Esqueci o nome. É um nome. Isso. Aham. Então, assim, é muito forte isso, né? Porque às vezes o nosso cônjuge está esperando um posicionamento diferente nosso, né? Que foi o que aconteceu nesse exemplo. Eu não é. Ontem mesmo aconteceu algo comigo e com o Oliver, não é. Tipo, não tem como falar no clube, porque é muito longo, mas foi exatamente isso, sabe? Um teve a sabedoria de puxar o outro e falar, cara, vamos ter uma sabedoria, enquanto o outro estava fora de si. Então, isso é muito forte, isso que faz a gente ser o que a gente é, sabe? Porque tá tudo bem você sair de si às vezes, mas nenhum casal precisa ter um que vai te puxar, porque se os dois saírem fora de si, a gente enxerga aí que muitos casamentos não estão juntos mais por isso, né? Então, e quem saiu fora de si ontem fui eu, gente. Ontem surtei aqui em casa e o Oliver me trouxe de volta. Então, é muito bom isso, né? E a gente aprendeu muito.
Então Deixa eu precisa de perguntar um, tá? Alinhado. Ô, Jô, deixa eu perguntar. Alguma das histórias que eu contei fez sentido para você aí ou não? Nossa, todas, né? Até dá dúvida, porque assim, eu venho nessa busca, né, por eu estar em casa cuidando das crianças e eu venho nessa busca de estudo e tal, e meu esposo tá ainda naquela de trabalho, 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 trabalho. E aí a gente tem essa treta grande aqui em casa. É, né? Deixa Inclusive, eu o te dia que eu perguntar. fui no evento, ele ficou muito bravo e tal. Eu, ai, Senhor, me ajuda. Mas eu tô nessa luta. Por exemplo, isso, eu já estou um pouquinho mais evoluído nisso aí. Isso aí só mostra seu tamanho. Se seu marido não chiasse, você ia ser só mais uma na fila do pão, sabia disso? Isso só mostra. Você entende o seguinte, lembra que eu acabei de falar, eu vou te fazer uma outra pergunta, mas antes de eu fazer, deixa eu mostrar isso para você. O que acontece? Pessoal, o que acontece? Esqueci o que eu ia falar. O que ela falou? Fila do pão, você falou, ia ser só mais um. Tá passando de quatro para quatro. Se, quando você entra no processo de transformação, você não pode mais sair. E aí é como se você tivesse um alvo nas costas. Quando você joga para dentro da sua casa, quando você luta para dentro da sua casa, você automaticamente está jogando no time de Jesus, que é potencializar sua família, reconhecer o seu lugar, potencializar seu marido, potencializar você, potencializar seu filho e ser um canhão. Quando você faz isso, automaticamente seu alvo vai fazer isso aqui, ó, no meio das suas costas. Ele fica aqui, ó, no meio das suas costas, tá abrindo. Era só um pontinho e era só mais uma na fila do pão. Aí quando você ativa, você entra e ele começa a abrir, ó. O meu, você não consegue mais me ver, de tanto que ele tá grande já. Isso é o alvo do inimigo querendo te derrubar. E aí ele vai usar todas as brechas da sua casa, assim como você tem. Todos aqui têm. Alguns estão fechadas, outras não estão fechadas nenhum. Só que eu seria muito ignorante se eu falasse que ninguém tinha, nem eu. Todo mundo tem. E ele age por ali. E você foi no último evento e foi uma coisa assim, nossa, para mim. Quando a moça lá, uma das nossas palestrantes, falou assim: o diabo não é criativo. Nossa, eu ganhei meu dia. O diabo não é criativo, ele não tem o poder de criar nada. Então, isso é um ponto a favor da gente. Quer dizer que a gente, se eu tenho um erro de bater no Rafael, ficar toda hora fazendo assim com ele, o diabo vai vir nisso. E é só resolver isso, ele não é mais criativo. Fechei uma lacuna, vamos para outra agora. E aí você vai indo gradativamente crescendo e resolvendo seu BO. E automaticamente você vai pegando força e carregando. Sabe por que quando eu falei com você, você identificou com tudo isso que eu falei? Porque eu vivi. Oliver, olha que forte, Exatamente. né? Vamos não perder o raciocínio. Eu não vi, porque eu vivi. E através da minha vida, me coloquei no seu lugar e falei, ela está vivendo isso porque ela está no meu começo. Você Ai, entendeu? É por causa disso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a sua maior culpa? Eu já sei, mas eu quero que eu vi. minha maior culpa É. de Pode não falar. ter Todo mundo sabe. certo no meu casamento. Você fez. É, como se diz o Pablo? Ele falou assim, selecionei certo e agora eu tenho que Você trabalhar. não gastou com recrutamento e agora está investindo em treinamento. Exato. Deixa eu te falar. Quem anda comigo há mais tempo, eu já contei essa história, e eu tenho certeza absoluta. Tem poucas coisas na minha vida que eu tenho certeza absoluta. E uma das poucas coisas que eu tenho certeza absoluta, um dia que você estiver presencialmente comigo, você vai sentir a presença dessa conversa. Eu e a minha esposa foi ligado no céu e automaticamente eu baixei na terra. Ela foi feita para mim. Foi feita. Tudo que é os buracos dela cabe em minha mão. Tudo que ela tem é porque falta o meu para estar junto. Se ela tem uma pinta pro lado de cá, eu tenho uma pro lado de cá. Eu tô te falando, eu posso desenhar ela e mostrar para você. Se você quiser, um dia que eu tiver presencial, você fala, mostra o desenho, eu vou mostrar. Eu posso mostrar. Só que eu vou te falar, eu investi a minha vida inteira no treinamento dela. Tendo a certeza
Ah, tá de brincadeira. Não, mas voltou agora. Parou bem na hora que Tá você de falou da brincadeira. pinta. Sério, velho? Não, vou ter que ligar Sério. de novo, hein? Aqui não cortou, não, Oliver. Que Ah, também não então, cortou, não. Normal. então foi Aqui aqui. também Então foi não. aqui só. Ah, graças a Deus, pelo amor Menos de mal. Deus. O que eu quero dizer pra você? Eu tenho certeza que a gente foi ligado lá. Aí você fala, Oliver, eu não fui. Você também foi. A diferença é que você não sabe ler. A pessoa ideal pra você, Deus nunca fez. É tipo assim, sua tampa da sua panela, você conversa. Um de 10 pontos que você tem, se 5 ligar, você já tá no lucro. Se 3 ligar, você já tá no lucro. Se 1 ligar, você já tá no lucro. Aí você fala, mas os seus 10 tá ligado? Tava. Tive que checar um por um para ver se tava valendo. Você entendeu? É que você tá para mim, você tá bem aqui, por isso que eu tô olhando para você. Se quiser que é só uma foto, eu tô olhando para você. Então, primeira coisa, você tem que livrar dessa culpa. A sua culpa não tá aí, tá? Eu tenho certeza. Mas você entregou essa, eu vou falar em cima dessa para você. Mas uma das suas maiores culpas é de você ter largado e estar dentro da sua casa e você não reconhece que trabalhar dentro da sua casa é o maior trabalho da vida. Aí você se culpa por isso. Mas se você quiser falar, depois você fala. E aí o que acontece? Isso no início foi muito grande, né? Ah, E com a minha busca constante com Deus, Deus tem me mostrado que eu estou no melhor lugar e que eu sou uma mulher privilegiada por estar dentro da minha casa. ó. Né, viajou 1.700 quilômetros para ir, 1.700 quilômetros para voltar, para nossas esposas ficar 8 horas? 8 horas? 12 horas numa mentoria, de carro. Ele tem 2 bebês, eu tenho um. Né, ficou com eles, ele tem 2 e eu tenho um. Né, ficou 12 horas para elas irem. O que você falou para mim lá? Eu falei assim, como é que elas dão conta? Como é que elas dão? O trabalho delas é 1000 vezes do que o meu faço. O meu é neném perto dela. Eu falei, eu só não vou nem falar, só vou concordar, porque é. Então, vocês, mulheres, quem é casado e quem não é, quem tem filho e quem não é, todas são mães, todas são mulheres. O papel de vocês é o papel mais poderoso que tem na face da Terra. Só que ele só se torna poderoso se tiver com os outros 50. Se os outros 50 não tiver, você é poderosa só. E aí fica cambaio. Então, se uma coisa que mudou a minha vida, e eu já falei para a galera que está mais próxima, eu falei na minha mentoria e vou falar para vocês. Se a bomba do seu casamento estourou na sua mão, é porque é só você que dá conta de suportar. Se fosse no seu marido, estourou nele, porque se fosse na sua mão, você colocaria tudo a perder. Só essa aqui já podia desligar e ir embora. É Quando forte. eu entendi, quando a bomba estourou na minha mão, a Duda tá aí, ela pode me desmentir na minha cara se eu estiver mentindo. A bomba estourou na minha mão. Eu até hoje, se eu entrar nisso aqui, não vai começar a chorar, mas eu vou segurar. Se a gente. Se eu busco entender como é que eu tive força. Eu não estive, não foi eu. Mas a bomba estourou na minha mão e eu que tive a sabedoria, que na verdade foi do alto, mas se eu não executasse, o que vale a sabedoria? Então eu tenho minha parcela de participação, não vou ser idiota e tirar. Mas Deus que fez, mas se ele mandou e eu não tivesse feito, a autoridade é minha, não é? Se ele falar faz e eu não fiz, quem ia perder sou eu, mas eu não fiz. Nesse caso eu fiz. Então, resumindo, a bomba estourou na minha mão. Eu segurei nossa família assim, ó. E, tipo, como se fosse 32 pitbulls sendo segurados, ele destruía uma pessoa. Foi eu. Depois de que passou 2 anos, 3 anos, a minha esposa chegou de mim e falou, se fosse ao contrário, eu não aguentava. Mesma coisa com esse cara aqui. Mesma coisa com um monte de cara que eu já sentei, com mulher que eu já sentei. A Miri passou por uma situação agora. Não vou falar. Ela passou por uma situação, não sei se ela está aí ainda, tá? Tá. Se fosse ao contrário, Pode falar, não tem problema não. se fosse ao contrário a situação, não aguentava. Estourou na mão dela. Então, o que eu quero mostrar com isso? Ah, Oliver, quer dizer que eu sou o quê? Quer dizer que você é forte. Quer dizer que ainda há chance.
Quer dizer, Na verdade, isso quer dizer que tem chance, né? Porque se caiu no seu lado e você tá em busca, é porque vai dar certo. É só você não desistir. o que eu quero mostrar para vocês é que vocês têm a oportunidade. E vocês têm a oportunidade de ser diferente. Deus ajuda a gente o tempo inteiro, só que a gente não vê como ajuda, e a gente acha só se eu dar um iPhone para ele aqui, ele ganhar na Mega Sena, é a ajuda de Deus. Fora isso, não. Então, a oportunidade de a gente recomeçar, isso que a Duda abriu para vocês, foi um recomeço para nós ontem, porque foi muito feio, foi muito triste. E aí eu tive que usar uma sabedoria e apertar o último botão. Depois eu posso falar isso sobre vocês em outra situação, mas o casamento é um botão de emergência. Esse botão tem que ser apertado poucas vezes, mas quando esse botão é apertado, tem que funcionar. Eu tive que usar ele ontem. E eu falo para vocês, para todas, todo mundo que está aqui, se a bomba estourou na mão de vocês, é porque vocês são as pessoas capacitadas aos olhos de Deus. Travou? Aos olhos de Deus para resolver. Então, o que eu quero mostrar? Se vocês estão passando por dificuldades, assim como eu, pô, parece que eu não passo nenhuma. Você passa? Não passa nada, não passo porra, não, que eu passo alguma coisa. Eu sou aqui blindado. E tá passando por essa situação, só que tem a chegada positiva no final. Então, se você, Jô, começou com essa transformação, aguenta firme, tenha sabedoria. A mulher é muito mais sábia que o homem. O homem é uma porta. Só que se a mulher não saber abrir a porta direito, ela arrebenta. Em vez de, é só apertar. É quer empurrar ela, vai. Se é para puxar. Então, o que eu estou mostrando isso para vocês? Eu estou te dando um renovo de vida. Eu estou transmitindo vida para você. Então, a sua dor, o que você está passando, que todos passaram, que todos vão passar, porque todo mundo vai. Seja de uma forma diferente, mas todos são dores. Quando você passa por isso, você sai mais forte. Mas só sai mais forte se você reconhecer. Se o Rafael não entender que ele está numa luta, ele vai achar que saiu forte. Na onde? Nem é luta para mim. Então, quando você muda, quando você entende isso, a sua vida muda. Por isso que eu falo. Você acha que é fácil a gente estar aqui nesse clube? Seja online, seja presencial? Não é, cara. Deve ter uma reunião que eu estou remarcando com ele um monte de vezes. E eu poderia ter remarcado hoje. Eu falei, não vou remarcar. Então, do mesmo jeito que é difícil para vocês estarem aqui hoje, para escutar, é difícil para mim estar aqui. Só que eu tomei uma decisão de estar aqui e ajudar vocês com aquilo que eu posso. Então, o que eu falo para vocês? Se vocês entrarem no momento de transformação de vocês, não largue. Não largue. Ande com outras pessoas que vão ombrear você. Não precisa andar comigo, não. Não precisa andar com qualquer pessoa que tenha resultado sobre aquilo que você procura. Se eu quero ser cantor, tocar um violão, eu vou andar com aquele cara ali, ó, Paulo. Ele toca, eu não toco. Se eu quero tocar, eu vou estudar sobre tocar, mas melhor do que eu estudar, eu vou chegar no Paulo e falar como é que faz o dó, como é que faz o lá, qual que é o violão bom. O Paulo, com toda a gentileza, vai me falar, olha, esse aqui é o Takamine, esse aqui é o brabo, você tem que usar essa corda de nylon, tem que fazer desse jeito, o dó é assim. Entendeu? Sobre isso. Só que vai chegar um tempo no Paulo que ele vai falar, olha, agora você já quer demais, né, amigo? Você já sugou tudo que eu tenho. Aí, quando começar a pesar para ele, que é normal pesar, aí vai ter que mudar a conversa. Aí eu vou ter que dar um outro interesse para o Paulo. Aí o Paulo é interesseiro? Não é interesseiro. Só que tem que ser vantajoso para o Paulo também. E aí é a hora que muda a parada, você entendeu? Quando vocês entenderem isso que eu estou falando, a vida de vocês dá um salto muito grande. Tem situações na nossa... uma coisa muito engraçada, ele vai contar para vocês aqui. Nós estava nessa mesa que eu contei. Quem pegou aqui no começo da mesa, que nós estava no restaurante quinta passada, todo mundo estava aqui quando eu contei essa história? Todo mundo, né? Balança com a cabeça aí quem ouviu. Tá. Naquela mesa, a Duda veio falando, nossa, vai fazer... O que a Duda falou? Vai fazer um ano? Um ano. Um ano da mentoria. O Rafael falou, mentira! Um ano começou, nós estávamos numa conversa, um ano que tinha acontecido uma situação. E aí a mentoria foi um pouquinho depois. A mentoria não tem um ano, nem a A mentoria não tem um ano. O que quer dizer? Tipo assim, o trem passou tão rápido e foi dobra da dobra que
parece que, tipo, tem 20 anos, então ele não tem nenhum ano. Não tem nenhum. Ô, Oliver, É deixa eu só doido. falar uma coisa aqui, que você tinha falado sobre o diabo não ser criativo, Tá, que depois isso tá, isso é muito forte, e eu acho que se vocês realmente entenderem, peraí, rapidão, peraí com o Apolo, tá? Se vocês entenderem isso que eu vou falar, eu acho que vai mudar muita coisa em vocês, como mudou pra mim. Se o diabo não é criativo, tudo que ele, Alô? tudo, tudo que ele apontar pra você foi Deus que criou. Então, quanto Sim. mais você chama Deus pra andar com você, menos poder ele tem, sabe? Então, isso, quando eu entendi isso, foi muito forte, porque ele realmente não é criativo e ele só aponta sobre nós aquilo que Deus já criou. Só um negócio E massa, quando né? O cara viajou. Ah, Duda, eu quero falar. Não, fala. O diabo não é criativo e ele não tem poder, sabia disso? Ele não tem poder nenhum. Mas imagina uma ferida que está arregaçada bem aqui. Sabe o que ele faz? É. Só soca o dedo. Mas é muito interessante que é igual numa corrida. Na realidade, a corrida, toda parte, ela é difícil, sabe? Para você sair de sua casa, para você ir correr. Você corre 3 vezes, você tem 2 empresas. Não, então, eu sou Superman, né? Mas quero dizer, toda a parte da corrida é difícil. Mas como eu já corri uma vez, e é o que o Laura falou, através da sua experiência, por exemplo, na hora que eu chego numa subida, se eu já subi uma subida anteriormente, naquela subida eu posso usar a experiência passada para me otimizar um resultado naquela presente. E o que o Oliver estava falando para a Jo sobre essa questão, então, através da sua vida, quando você receber um ataque, agora que você está no seu processo de transformação, não deixa aí no automático, não só fica sentindo a dor na hora que você levar o tiro, mas pergunta, por que esse tiro veio? Imagine só, porque a maioria dos ataques, você já é numa área que, na maioria das vezes, você já venceu, mas teve a senoide ali que você desceu um pouquinho, você recebeu o ataque. Então, aí a bala, quando você começa a fazer pergunta, essa semana eu passei por alguma situação e eu fiquei perguntando, falei, mas eu já venci isso aqui, eu já passei por isso. Na corrida acontece isso comigo, entendeu? Na hora que você está na subida, começa a doer, e aí você fala, a vontade de parar é gigantesca, a vontade de parar, de desistir. Mas você fala, não, eu já passei várias subidas. Aí você coloca alguns drivers. Subida é gostosa demais. Eu já estou preparando drive na minha cabeça da corrida de race. Que mais da metade do trajeto é subida. E eu já coloquei na minha cabeça. Vai ser a parte que eu vou mais desfrutar. E é muito doido. Já configurei isso. Quer ver um negócio aí, a Duda volta para dar continuidade? Uma vez nós fomos correr junto, aí ele falou assim, por que você está parando? Eu falei, não sei. Você está com dor? Eu falei, não. Está com cãibra? Não, então por que você está parando? Eu falei assim, meu certo está falando parar. E não tinha nada, cara. Não tinha nada, não. Eu estava cansado. Eu estava com tênis muito mais fácil porque o tênis. Então, fiquei sabendo aí. Beleza. E aí, estava com o tênis top até esse chegar, top. E aí, não tinha nada doendo, cara. Só que eu estava assim. Aí eu falava, vou parar. E aí fazia desse jeito aqui, ó. Vou parar. E nem parar porque ele falou, eu fiquei entrando na minha cabeça, mas eu nem estou cansado. E aí foi a vez que eu mais consegui ficar mais tempo. Porque eu falei, mas eu não estou cansado, deixa eu ficar cansado para me parar. Aí eu fui contando. Mas volta, Duda, fala aí. A parte. Não, na verdade era mais isso, Rafael, mas um código que eu dou pra você é que eu nem corro, tá? Quando você treina no seu pior cenário, o dia da competição você vai desfrutar. Isso é forte. Um exemplo muito. Tem um Teve amigo um mentor nosso, murcho. um mentor nosso, ele corria com pneu murcho, ele treinava com o pneu quase estourando, sabe? Bike. E aí, no dia da competição mesmo, ele encheu o pneu e correu. Ou seja, ele só desfrutou, porque ele treinou no pior cenário. Então, isso é muito forte e isso é em todas as áreas da nossa vida. Todo dia a gente está treinando para algo, então vamos treinar no nosso pior cenário, que quando realmente valer, a gente vai desfrutar. Mas fala aí, Jô, deixa eu ouvir você um pouco. Cadê ela? Essa do que ele deu como exemplo, aconteceu um fato comigo ontem.
E aí hoje eu fiquei pensando, nossa, mas como eu fui burra. Isso que eu vou falar. Mas assim, de isso ter acontecido comigo outras vezes, aí agora, hoje, né, eu vendo a clareza, eu falei assim, o diabo não é criativo, já aconteceu outras vezes, tá acontecendo de novo, e qual foi a minha reação perante isso? Foi a mesma. Falei, então, vai vir de novo, vai vir de novo. E aí a consciência de que, não, eu tenho que ser diferente, né? E eu acho que é isso, quando a pergunta é, por que que tá vindo? É para você tomar uma atitude diferente, né? Porque eu tomei a mesma atitude que eu tomei algum tempo atrás. E olha que, tipo, você tá vindo estudando e aí você vai cair na prova, e aí como vai ser? Você vai reagir da mesma forma? Ou você... Então, hoje eu fiquei pensando muito nisso, né? No que aconteceu e eu reagi da mesma forma. Falei, vamos Deixa, acordar, né? deixa, Mudar. eu, deixa eu desmistificar a dor e o erro. O erro é somente a resposta errada. Tem uma porta bem aqui, ó, que divide o escritório com outra parte da casa. Bem aqui, essa é uma porta. Resposta errada, a porta não abre. E você tem a oportunidade de abrir ela, senão você vai ficar aqui dentro. A resposta errada vai demorar você a atravessar. Só isso. Resposta certa, abre a porta, você passa. Então, por exemplo, a galera, nossa, você errou, você é burro. Por favor, não fala mais que você é burro. Porque isso só está fortificando no seu cérebro que verdadeiramente você é. E a palavra tem poder. E automaticamente vai internalizar na sua cabeça. Então, eu falava assim, você era para você tirar. E se acontecer da próxima vez, eu vou ser diferente, porque se é se. E o se do demônio, que ele fala assim, se, será que vai? E o se? Porque na Bíblia fala sobre o se, que é a seta, você pode usar contra ele. Fala assim, então, se acontecer esse negócio de novo, eu vou ser diferente. Então, a forma que você faz a pergunta ou a resposta muda tudo. Por exemplo, eu fiz uma pergunta para ele. Qual que é o seu maior sonho? Ele falou, nem estou dormindo ultimamente para sonhar. Eu mudei. Qual que é o seu alvo? Aí ele respondeu o que eu queria ouvir. Porque o drive dele tá rodando certo. Eu tive que dar uma burlada e perguntar de forma diferente a mesma coisa. Aí ele falou, eu mudei de sonho para alvo. Qual que é o seu alvo? Ele falou, meu alvo é e falou. Então, por exemplo, a nossa palavra tem muito poder, muito mesmo. E aí uma coisa que faz a gente crescer muito é a gente tirar a culpa. Por qualquer coisa que você fez na vida, se você tirar a culpa, tem muito mais clareza na ação que você vai fazer. Eu me sentia muito culpado numa época da minha vida. Era a vida que eu menos prosperei, que eu menos cresci. Porque eu já entrava com déficit na corrida. Eu já entrava com déficit no que eu ia fazer, porque eu já me sentia inferior por eu ter errado. Então, eu já entrava devendo na que eu ia fazer. Então, o que acontece? Se você trilhou e você consegue ver pontos na sua vida que você estava errando, se esses pontos acontecer novamente, você já está com a resposta programada, certa, para substituir. Porque uma coisa que muda tudo é o seguinte: aqui nesse espaço só cabe um sofá. Para mim colocar outro sofá de 2 lugares aqui, rosa, eu vou ter que tirar esse. Então, 2 corpos não habitam no mesmo lugar. É só um corpo com uma coisa. Então, se você tem uma resposta de burra, só vai ter essa resposta para você. Você vai ter que substituir o burra por inteligente. Eu sou a melhor pessoa do mundo, qualquer tipo de coisa. Você vai ter que trocar. E aí você troca, quando você for falar assim, eu sou burro, e fala assim, não, eu sou inteligente pra caramba. Pronto, trocou. Agora tem um sofá rosa. E aí toda vez que você vai falar, você tem que lembrar do sofá rosa, até ele firmar na sua cabeça. Você entendeu? Então, tudo isso, por exemplo, essa ambiência que você está tendo aqui, eu acredito que normalmente na sua casa você não tem conversar uma conversa de alto nível. Por exemplo, no meu processo de transformação no começo da minha vida, eu tive que fazer o seguinte, eu tive que ser um egoísta positivo. Eu respeitei a minha esposa, que na época era minha namorada, respeitei a minha mãe, que eu ainda morava com ela, não discutia com todas as besteiras que as duas falavam para mim, só que isso era o que elas carregavam, era o melhor que ela podia dar naquela época, e eu fui fazer o que eu fui fazer na minha vida. Eu estudava de noite e de manhã, o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro em mentoria, o tempo todo em curso, o tempo todo fazendo situações. E aí o meu resultado curou todo mundo ao meu redor. Hoje a minha esposa está aqui. E lembra que eu falei para você que ela era a pessoa, que ela foi a pessoa que eu tenho certeza? Só que eu tive que investir nisso. Você entendeu?
Então, aproveita, todos vocês, cara. Né? Eu também, eu tô buscando mesas, situações, para me encher mais de coisas positivas daquilo que eu quero. Entenda o seguinte: ninguém vai bater na sua porta perguntando se você quer um pouco de sabedoria. Ninguém vai chegar na sua porta e perguntar: você quer fazer uma mentoria? Não vai, cara. Vai. E sabe por que as pessoas não vai? Não é que as pessoas são individualistas, é porque isso tem um preço. E se a pessoa te entregar uma mentoria de graça, não vai ter resultado nenhum. Porque tudo aquilo que está disponível 100% das vezes é a última coisa que o ser humano vai pegar. Por exemplo, tem uma mentoria que eu faço, que ela é 1 ano e meio. E aí tá dando meio ano que falta para acabar. E aí, quando foi meio ano para acabar, eu falei: nossa, eu tenho que terminar de ver ela. Porque eu tinha 1 ano. Eu não fiz num ano. Fiz só um pedaço. Ela é 1 ano e meio. Agora só falta o meio. Aí eu falei: meu Deus, depois desse meio vai acabar. Aí o que eu fiz? Comecei a estudar ela lá em cima, todinha, porque ela ia acabar. Você entendeu? Então, o que eu quero, o que eu sugiro para vocês é o que eu estou sempre batendo nesses últimos clubes e tudo mais. Valorize, anda no meio dessas pessoas, entra em cela, entra em clube, entra no que vocês acharem que deve entrar. Pode. Espera aí, gente. Entrou, cadê ele? Aqui, ó. Aparecido, tá aqui, eu acho que é o sinal. Ô, meu amigo, tá me ouvindo aí? Ah, é a Marta. Aqui não cortou, não, tá normal. Ah, Boa apareceu. noite, Oliver. Boa noite, Beleza? boa noite, Rafael. Boa noite. Ah, tava Olha, dando. É que o Rafael que tava aceitando aqui, tava dando sala lotada. Mas que bom que vocês entraram aí. é que eu acabei de chegar em casa aqui, Oliver. Acabei de chegar aqui, eu falei, não, vou ligar aqui, ver se dá conta, que eu tô até aqui, aqui fora aqui para pegar a internet, beleza. Tamo junto aí, meu jovem. Valeu. Rapaz, se eu contar a história desse rapaz que acabou de entrar aí, é um tapa na cara de todo mundo que tá aqui. Mas um dia ele vai contar para vocês. E vamos lá. Então, aproveita. Aproveita, sabe? Senta no lugar e escuta. Uma vez eu falei, eu sempre conto essa história, mexe com um monte de gente. Um dia eu cheguei e falei: não, vai aprender com o diabo. Os caras ficam putos. É como que você aprende com esse cara, que não sei mais o que, acabou com a minha vida. Aí depois que eu desmistifiquei e mostrei, a pessoa falou: então aprende com ele. Então, se até que a pessoa ruim, você aprende, imagine que as pessoas boas. Eu contei para vocês, a gente já andou 1.700 quilômetros só para ir, e 1.700 quilômetros só para voltar. Deu, quando deu? 3 mil pouco, quase 4. Para ir lá assistir a mentoria lá de 12 horas que seja. E nós voltou louco. E nem era para nós, era para as mulheres. As mulheres derreteu nossa cabeça quando voltou. Então, adquire essa sabedoria, gente, com todo respeito, com todo carinho para vocês. Sabe, eu não ganho R$1, estou aqui, cara. Só que vocês não estão me pagando, mas só de vocês estar dando o trem mais valioso, que é o tempo de vocês, já vale para mim. A gente já passou, ainda já está na terceira, né? Terceira temporada do clube, né? Terceira temporada do clube. Aí você fala: nossa, esse clube é de quanto tempo? Não tem 1 ano desse processo todo até chegar no clube. Eu estou há muito tempo, mas o clube, a Miriam é uma das pessoas que está mais antiga aqui. Parece que acho que a Jo, na verdade, a Josi aqui agora. A Miriam acho que deu uma saidinha. A Josi está com a gente desde o começo. Quanto tempo? Parece que tem 30 anos, mas não tem, cara. Vai fazer 1 ano dessa parada toda, você entendeu? Então, quando No você clube só, você fala? Não, estou falando de todo o processo, desde QGR e tudo mais, porque o Não, clube... que já foi ano passado. Que já começou ano passado. Ah, tá. Então que seja 2 anos, O é pouca clube, coisa. o clube Mas é foi pouca esse ano. coisa. Eu Porque tô desde a Amigo tá primeira aí também. edição. Eu tô desde a primeira edição, quando era o QGR. Aqui não está aparecendo. Não, eu tô por aqui, eu tô escutando. É que eu tô com visita aqui em casa, mas eu tô escutando. Não, O pessoal tá arrumando porta aqui e tal, mas eu tô aqui. Coloca a visita para ouvir, Miri. Eles Não, eu falo porque não mostra estão aqui ouvindo.
Não mostra para mim, É possível, então, acelerar. Olha, eu praticamente entrei agora, estou começando agora, estou aprendendo agora. Ah, não, Eu estou você- perdendo muita coisa. o... Oliver, e vai passar por outra, né? Vai. A gente daqui a Vamos pouco entrar em uma nova vai temporada. na quarta temporada do clube. A quarta temporada. E a gente depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais para frente. Mas o que eu quero passar para vocês, gente, é que de todos, de toda a galera, de todo o movimento, quem está com a gente desde o começo, a gente é a única galera que persistiu. Você entendeu? A galera que persistiu, a galera que tem resultado, a galera que as pessoas verdadeiramente vê algo verdadeiro na nossa família. Eu vou fechar seu áudio aqui, tá? No caso do Apoio. Então, valorize. Valorize mesmo. Porque você consegue. Pegue o que você tem para pegar. Nunca segurei. Mas é uma moeda de troca, é uma troca de energia. Você recebe algo, mas você deixa algo. O que você vai deixar? Ah, olha, que é macumba? Você vai deixar um pedaço seu? Não. Você vai deixar a sua experiência, a sua transformação. Você era A, agora você é B. Você não tinha, agora você tem. Eu não vivi, agora eu vivo. Isso traz cura. Então, por exemplo, a galera, desbloqueio. Meu senhor. Já perdi quantas vezes eu desbloqueei os outros. E as pessoas pensam assim, não, eu vou ali, o Oliver vai me desbloquear e a minha vida vai ser transformada. O desbloqueio é só uma ponta do iceberg. Tanto que eu parei de fazer desbloqueio igual a gente fazia todos os dias, com mais de 10, que eu já desbloqueei 20 pessoas no rabo da outra, em fila. Oliver, eu descobri, hoje eu ouvindo um podcast, né, de uns amigos nossos, ele falou bem assim, todo desafio que você entra, você descobre um bloqueio novo. Na verdade, não é nem um bloqueio novo, é um bloqueio antigo que está aí de estimação. Só que quando você se coloca no desafio, você é treinado e aí ele vem e te mostra que estava te bloqueando. Ou seja, quando a gente entra nisso, vou desbloquear, as pessoas acham que numa imersão, eu vou desbloquear a pessoa e ela vai sair dali pronta. Claro que não. Você entrou no novo desafio, você descobriu um novo bloqueio, você vai resolver ele, e esse vai ser a porta que você descobriu o outro. Porque não tem como você descobrir 10 bloqueios sempre sem antes passar pelo primeiro. Então, é muito forte quando no podcast falou isso, sabe? Foi uma virada de chave para mim. Todo desafio vai revelar um bloqueio de estimação que a gente tem dentro de nós. É Então, a gente verdade. precisa se colocar. Por exemplo, Miri, eu acredito que você deve ter descobrido vários bloqueios de Nossa, você na competição. e como, não só disso, muita coisa, de ficar sozinha, né? Tipo assim, cara, é bem isso que você falou, é o que eu tô passando. Cara, é muito forte isso. Isso foi a hora que eu até anotei e falei, cara, já vai pro próximo livro, porque esse assunto, porque foi de grande valia para mim. Quando a gente entende que quanto mais desafio a gente entrar, mais bloqueio a gente vai descobrir, mais treta a gente vai resolver, a gente cresce. O lance das pessoas é que elas foram treinadas desde pequena a não darem trabalho, a não buscar trabalho. Hoje, quantos pais falam, não dá trabalho, fica quieto, fica ali. Isso bloqueia a criança a, na vida adulta, não buscar e não querer isso. Então, ela vai se tornar uma pessoa fugindo de problema, não vai querer ser problema. E, pelo contrário, a gente é o problema. Então, a gente tem que amar porque o problema, porque aí fica tudo mais fácil. Nossa, foi uma virada de chave para mim. Anotei meu bloco de notas aqui hoje, tá? Daquele jeito. Deixa eu mostrar o mundo perfeito aqui para você ver, e para você ver que não vou falar que é fácil, mas que é possível. Você imagina a gente num clube próximo nível, nesse clube, um clube onde tem bastante pessoa no sentido bastante pessoa que querem a transformação, pessoas que querem o crescimento, pessoas que estão nesse desenvolvimento. Você imagina, quando eu fiz o meu primeiro QGR, eu tive dois, um maior que foi o maior do Brasil. Teve dia que foi 50, 60 pessoas simultâneas na mesma semana, tipo, no mesmo mês, todo dia. No meu, quando eu decidimos separar para multiplicar, eu abri um outro. No meu primeiro dia, deu 95 pessoas. Foi ali que uma chave de mim virou duas vezes. Uma aqui e uma aqui. Que o que a gente estava fazendo não era mais um encontro, era um evento. Era um evento semanal. Então, você imagina no processo de transformação,
numa ambiência onde fala assim, bora correr 5 quilômetros, bora. Cara, eu pesava 10 quilos, tô com 10 quilos a menos, então vamos fazer um projeto, vamos pular de paraquedas. Tipo, uma galera que tá no movimento, que entende isso. Uma tribo, verdadeiramente. Uma galera onde fala assim, cara, bora ajudar uma família ali, bora. Foi igual eu falei ali no grupo hoje. Tem 90 pessoas no grupo. Aconteceu algo com a nossa amiga ali, a Josi, queimou um aparelho, uma ferramenta de trabalho. Eu fiz um cálculo de padaria, falei, se 50 pessoas doar R$ 60, a gente compra e ajuda ela com o material dela. Você entendeu? Por que é R$ 60? Você não compra uma pizza hoje, mano? Ainda mais se for da pizza boa, é 100 conto para mais. Então, criar esse movimento onde todos cresçam, essa é a minha... Não vou falar que é sonho, porque isso já é realidade na minha cabeça. Mas é muito bonito. Falar assim, bora andar de gangue, assim, sabe? Chega um monte. Fala, nossa, cara, isso é um momento de crescimento. Tem tanta gente que reúne para fazer atrocidades aí. Você entendeu? Então a galera fica preocupada, pô, eu queria numa tribo que me ajuda, eu queria uma tribo que tocasse o terror, uma tribo que me ajudasse, uma tribo que me entendesse. Mas aí quando a galera acha essa tribo, ela não valoriza, ela acha que não é para ter e por aí vai. Você entendeu? Isso quem está perdendo é a pessoa, logicamente, porque os caciques lá, vamos dizer assim, eles vão para outro lugar. Você entendeu? Então, por que eu estou falando isso em analogia? Mano, entrou no processo de transformação, anda no meio de transformado. Não anda no meio de pessoas que nem sabem o que é transformação. Uma coisa que mudou minha cabeça. Meu pai mexe, tem caminhões, e ele mesmo, às vezes, dá manutenção dos caminhões dele. Ele chegou para mim e falou assim, Oliver, o caminhão tem 4 baterias. 2 de um lado, 2 do outro. Aí eu falei, nossa, legal. Ele falou assim, ó, se essas 2 daqui tiver estragado, vai acabar com a energia das 2 que tá novinha. Então, eu tenho que trocar todas ou arrancar as 2. Eu falei, putz, é verdade? Ele falou assim, é. Então, você tem que arrancar, ou todas são boas, ou arranque as boas, anda sem 2. Mas não mistura. Porque senão as boas vão ser totalmente corrompidas pelas baterias velhas. Então, por isso que isso é ambiência. Eu acabei de trazer uma analogia de bateria para ambiência. Se sua ambiência está poderosa e principalmente está sendo fortificada agora, não anda no meio de pessoas que não entendem o que é energia. Eles vão acabar com a sua energia. Experiência própria. Você entendeu? Experiência própria. Eu era um cara brabo, assim, no tempo da minha vida. Eu andei com pessoas baixas, elas sugaram a minha energia. Era eu falando para correr e a pessoa falando, não vamos correr, por exemplo. É só um exemplo. Você entendeu? Então, aproveita, gente. Aproveita. Porque, por exemplo, do mesmo jeito que a gente está aqui numa situação, depois dessa pandemia acelerou um tempo muito grande. E todo mundo, se você não estiver no ponto com, você está no ponto fora, cara. Você está no ponto fora. Se você não trazer seu produto, sua empresa para o digital, eu não estou falando de você ter o Instagram, não. Usar e-mail, usar o WhatsApp, você quer igual usar papel higiênico, é o mínimo que você tem que fazer. Então você vai andar com a sua parte íntima fedendo. Você entendeu? E aí você tem que ter, se você não tiver no ponto com, mano, você nem é visto, você nem é lembrado, você não tem nada. Você entendeu? É igual o próprio sinal da besta. Se você não tiver esse sinal, você não vai comprar e não vai vender. Depois eu vou mostrar um vídeo lá que o cara já tá pondo aqui, assim. Né? Você entendeu? Então a gente tem que se unir. Olha, Fala, meu amigo. deixa eu falar uma coisa. Aquilo que você me falou semana passada, boa noite a todos aí, de boa noite só sei o Rafael aí, mas boa noite a todos aí, tá aí junto com a gente aí. Que você me falou do meu filho lá, Sim. cara, vou falar pra você, viu? Veio automático. Falou com ele? Falei, hoje nós já participamos da live deles lá, sabe? Também, hoje, Ele. na hora do almoço. Ah, É, até o menino lá, como é que é o. Agora fugiu o nome dele, que tá lá, aqui junto, o Fábio Costa lá, até leu a mensagem lá, falou, olha, seu pai e sua mãe tá online aqui, ó, falando que te ama e tal. Até leu nossa mensagem lá também, entendeu? E o Rayane ligou para mim no primeiro dia que ele estava lá, sim. no primeiro dia que ele estava lá, ligou, né? Ligou para mim lá, aí pedindo perdão, tudo, né? E que falar que me ama, que me amava, tudo, que me ama, tudo, né?
e coisa que ele não tinha coragem de dizer, entendeu? Nem É, eu falar para ele, nem ele para mim. Então foi tudo automático, cara, parece que, é que nem ele falou, parece que isso é um peso, tirou um peso das costas, entendeu? Aquele porque, fardo, ele caiu. sabe, É, sabe é por que eu algo que falei a para gente... você não falar? E foi exatamente o que aconteceu. Você não falou Exatamente, da parte dele. E se você tivesse falado, você tinha queimado a energia dele, por isso que eu te falei. Só que ali eu estava sendo um filho de Deus na sua vida, porque eu não vi isso que aconteceu. Eu só entreguei a mensagem, só isso que eu fiz. E aí está se concretizando o que você falou. Ele veio, não foi? Ou eu ouvi errado? Ele veio falar com você, não foi? Ele pediu perdão para você, não foi? Foi, não foi? Não? exatamente, Você entendeu? exatamente, foi E isso aí você aproveitou o embalo e terminou de detonar a bomba, não foi? positivo, exatamente. E, garoto, não, Você é você, um doce. eu É, acredito. isso aí é o outro e a, Vale um a, presente, vale um o pouco. que você me falou serviu não só para um, mas como para o outro também, entendeu? Vai ter, tudo tem sua hora certa e eu sei que vai vir na hora certa, no momento certo. Então, quando eu vi a mensagem de vocês falando que seu filho estava indo, que teve uma oportunidade, cara, aquilo para mim foi massa. E sabe o que aconteceu isso? Só pela resposta certa da sua casa. Porque eu sei a luta dos seis, eu vi, eu fui aí. E a luta, a resposta começou na sua esposa, eu não posso tirar o mérito dela. Começou na sua esposa, e passou para você e vai passar para os seus filhos. Hoje você está começando a colher uma colheita que não é nem a sombra. Aquele dia no restaurante foi só eu falei a palavra lá, um oásis no meio do deserto, só para você não desistir, só pela resposta que você deu na sua vida. A culpa que você É tem, isso. que tinha, isso aí não importa. Se você resolveu, não importa. Isso aí é bosta. E aí, agora, É, com todo respeito, fala para mim, com quantos anos você acha que você ia viver isso que você acabou de viver com seu filho aí? Fala para mim. nunca. Tá aí. É isso aí, nunca. Mas ele também Entendeu? Não que eu me lembro. É que nem você falou também, você deu o exemplo das duas baterias aí. Ele tá me lembrando Geralmente são aqui, ó. 4 baterias. Você ouviu 2 instruções em 30 dias no negócio. Nós está parecendo curandeiro, não vou usar isso aí, não. Não, pô, não. Eu tô falando que você deu uma instrução para ele, 30 dias eles continuar na É ambiência, verdade, poder lembrei. da ambiência, né? Verdade. No primeira vez Tinha que você lembrado. foi lá e falou para ele, ó, vem Posso 30 contar, dias. meu amigo? Posso contar essa pro pessoal? Está aí? Pode, opa, Vou deve. contextualizar rapidão. A esposa dele orava por esse cara todos os dias e falava, eu tô ponto de desistir. Eu falava assim, então desiste para ver se ela ia desistir. Ela não desistia. E ela ia arrastada, mano, mas ela ia. E ele levava ela todos os dias e ele olhava eu só de rabo de olho, assim, ó. E aí deixava ela e ia. Deixava ela e eu, opa, tudo bem? Toda vez eu, opa, tudo bem? E ele, beleza, olha, mas tava quase voando na minha garganta e eu não tinha feito nada da vida dele. E aí teve uma vez que ela falou assim, ele vai entrar. Aí eu falei, quem vai entrar, Alcinata? Ele? Eu falei, ele quem, Alcinata? Ele falou assim, o meu marido vai entrar. Eu falei, então manda ele entrar. Aí ele entrou no clube. Aquele dia foi eu conheci a Shekinah naquele dia, só para vocês saberem. Foi um negócio que começou a embaralhar todo mundo. Aí eu comecei a falar, minha esposa começou a falar, e ficou uma conversa entre eu e ela, e todo mundo assim, o que está acontecendo? Eu falei, a hora de vocês perguntarem agora. Ele começou, ó. Perguntar, e como é que faz isso? Eu tomo. Como é que faz isso? Toma. Como é que você faz isso? Toma. E começou a fazer um monte de coisa. Aí aconteceu uma situação entre ele e Deus, não tem nada a ver comigo. Ele chegou e falou assim, eu só sugeri para ele, o resultado que você teve te trouxe até aqui, não estou te cobrando se é bom ou se é ruim, eu só vou te fazer uma sugestão, que você se permita viver algo novo por 30 dias. 30 dias. Se for 31, eu vou brigar com você. E se for 29 também. É 30 dias, você vai se comprometer a fazer um tipo de coisa, andar numa ambiência nova. Eu não falei para andar comigo. Eu falei uma ambiência nova. Ele pegou a mão e fez assim, eu estou 30 dias com você. Eu falei, você não está comigo, mas eu entendi a sua situação. Não é sobre mim. Ele pegou na minha mão e falou, eu estou 30 dias com você. Aí aquilo ali não estava entendendo mais nada do que estava acontecendo, era uma choradeira, um povo falando um trem, outro povo falando outra coisa. E aí a gente foi.
E aí eu falei para ele assim, eu acredito no que você falou e vou te cantar uma bola que vai começar a acontecer a partir desse momento. O mundo vai conspirar para você não estar aqui todo aqui. E ele falou assim, eu sei, já começou. A pessoa que eu alugava o carro pediu o carro de volta, eu vou devolver amanhã. Ele falou. Aí eu falei, fica firme e vem. Ele foi uma semana, foi outra semana, foi. Não faltou uma. Não faltou nenhuma. E quando Na outra ia semana, demorar, ele chegava em mim e falava, olha, eu vou demorar 2 minutos. Eu falei, não, tá tudo bem, você vai chegar, não importa. Ele falava. E aí ele chegava, sentava, ele e a esposa dele. E aí eu não sabia como eles vinham. Não sabia. E aí ele sentava e ali acontecia. E com todo respeito, os 30 dias do clube foi para eles. Os 30 dias. E aí eu não entendia, eu só metia. É isso aqui, e aí começava e virou aquela loucura. Nesses 30 dias, a cabeça desse pessoal, a metanoia, o que virou aí, um dia eles vão contar para vocês. Virou a cabeça deles de todas as formas. E aí, quinta-feira passada, fomos no restaurante por culpa deles. Todos comeram de desfrutar daquela mesa por culpa deles. Porque tá ele e a esposa aí. E aí eu cheguei e falei, ó, isso aqui é por sua culpa que tá acontecendo. E eu só sou mensageiro, é só para você curtir isso aí. Eu não sei nem o que é para você fazer. Se você quiser dançar em cima da mesa, e se alguém mandar você descer, eu compro aqui, mas você vai dançar aí. E aí eu fiz a minha parte, ele fez. E aí nesse Comi meio até tempo, camarão. comeu, né? E aí nesse dia que a gente foi com o carro dos meninos, Nossa. eu falei para ele assim, ele falou, Oliver, eu tô sentindo que eu tenho que falar com meus filhos. Eu falei, você não fala com seu filho, porque senão você vai colocar a carroça na frente dos bois. Eu falei exatamente do jeito que eu senti no meu coração. Não lembro como eu falei, eu só lembro que eu falei, não fale. E ele falou assim, eu vou escutar. Ele falou assim, eu vou te escutar, e acabou o assunto. E ali virou uma choradeira dentro do carro, até nós chegar no restaurante, que parecia 32 anos no restaurante. E aí aconteceu, aí ele acabou de contar a história para vocês. O filho dele recebeu uma proposta, foi para a Alphaville. Agora, se você perguntar como foi um dia, ele vai te responder. Foi para lá. E aí lá teve um momento de cura que ele veio e pediu perdão para o pai dele. O pai dele é esse rapaz que está aí. E aí ele veio e começou um processo de transformação e falou, eu também te perdoo, e virou aquela situação da vida. Mas só aconteceu porque ele começou a dar a resposta certa para a vida dele. Ah, Oliver, ele foi no clube? Foi. Foi. A única coisa que eu fui mostrar para ele, eu só tirei religiosidade. Falei, olha, sem a doutrina. Só isso que eu fiz. E aí ele começou um processo. Pode falar. Tem uma outra coisa que eu quero falar aqui para passar para todo mundo aqui. Cada dia eu medito numa palavra Sim, e eu busco com uma palavra que algo fala para mim. sim, Não só para mim, muitas vezes fala com outras pessoas também, é, até que profundamente, entendeu? Alguma coisa vai falar para alguém. sim. Se serviu para mim, eu busco como se fosse para mim mesmo. Aqui em Jeremias 33, 2, 3 diz assim: Assim diz o Senhor, faz isto. O Senhor que forma isto, para o estabelecer, entre parênteses, o seu nome é o Senhor. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É porque eu busco isso aí porque muitas vezes as coisas grandes que é para mim buscar, ainda eu não sei, mas Deus sabe. E é nessa fé, é nessa busca, e, e eu só tenho que agradecer, meu amigo, por muitas vezes dar a palavra certa, tanto você, Rafael, a Maria Eduarda, gratidão. Tudo no momento certo, isso aí vai acontecer. Gratidão mesmo. Como aquela churrascaria, nem eu esperava, viu? Gratidão mesmo. É isso. Gratidão mesmo. Nem tomei suco para caber mais carne. O vídeo deles, na hora que aparece, você viu o vídeo que eu gravei? Teve. Na hora que mostra eles dois, assim, meu amigo, um outro. Eu tenho que falar, depois de tudo que você falou, eu tenho que falar. Deus seja louvado Glória por a tudo Deus. que você falou. Eu não sou nada, né?
Mas é por causa de pessoas assim que eu enfrento, cara. E vocês meteram comigo quando a sua esposa mandou aquilo para mim, eu falei, eu não tô acreditando. Tem pessoas com carro, pessoas com qualquer situações para estar ali mais fácil que vocês. Vocês deram um soco no estômago na cara de todo mundo. Eu ainda não mostrei. Um dia eu vou pedir autorização e vou mostrar. Aquilo ali, rapaz, não é impossível não crescer. É impossível não romper. É impossível não acontecer. Quando um ser humano Se eu te, decide uma parada acontecer, amigo, se eu, só Deus para se eu, parar. se eu E ele foi o cara que falou para continuar, amigo. Então já era. Se eu te falar que hoje nós veio com. Nós estávamos lá na minha sogra, né? Aí o Senado teve para entregar o prêmio da moça lá, que ela A Nalva ganhou a caixa. que ganhou a Calma, caixa de ganhou som caixa? lá. Que É, massa. Fui lá em aí, aí ela pegou, eu tô esperando ela lá. Aí nós compramos uma caixa de leite, então nós temos que ter produção, tem que ter mercadoria para produzir. Aí Sei. eu falei assim, "Pô, vamos levar só umas 4 caixinhas de leite para nós produzir." Eu falei, não, é levar tudo. É tudo ou nada. Aí ele veio com as caixas nas costas, Vem com com a a caixa de caixa leite de nas leite costas. nas costas. Mas pensando positivo, é que nem eu tiro pela pega a dor, tá ali no pé, coloca na mão, coloca na ponta do dedo, olha para frente, sempre para frente, não olha de lado nem para trás, é para frente. E ataca como, meu amigo? E vamos embora. Estamos usando a técnica do Pablo. Doeu o pé, doeu a perna, aperta a mão para doer mais forte, aí esquece. Continua. Conversa. Qual Vamos parte? que vamos. A Qual história parte? da Alcinata com o marido. Pode falar, pô. A história da Alcinata aí, tipo, ela começou falando da dificuldade que tem e ela tinha mesmo. Quem é a outra pessoa? Aqui, ó, a Gil. Ah, tá. Ah, é, agora eu entendi. Boiei, mas entendi agora, sim. Ele acabou de me lembrar aqui, Jô, a sua história é igualzinha à história da Alcinata e o marido. É nítida Ela a só tá aqui, transformação da Alcinata e na hora que, tipo assim, o marido ativou aqui, nossa, dá pra ver a mudança nos dois, assim, quando... a Alcinata ficou, que eu sei, ela tá mais de 2 anos orando só com nós sobre ele. E aí depois nós pode aprofundar, que isso aqui né, fica 5 horas de clube só para falar. E aí hoje a gente está aqui por causa das orações dela e eu não posso deixar de toda vez quando eu conto falar disso, porque tem que honrar isso. Que era um negócio que só ela via, e ela vinha para mim e falava um monte de coisa, eu falei, tá bom, calma, e eu fui fazendo, né? O que eu poderia fazer. E hoje o rapaz está aqui, e eu vou falar, eles andam mais de 20 quilômetros para ir, gente. 10, 15, não sei medir. Para ir no clube, toda quinta de a pé. Eles andam de a pé, eles vão lá. E não é falta de oportunidade de comprar carro, não. Apesar de ter dado dor de cabeça no carro que ele alugava, ele entendeu que aquele carro não era para ele, é uma coisa particular. E eles andam de a pé, eles vêm de a pé, saem de lá 4 horas, 5 horas da tarde para chegar no clube 7 horas. Aí você acha é asfalto? Não é asfalto, não, é só estrada de chão, subida e descida. Eu fui levar eles lá. E aí fala para mim, como é que não prospera? Como que não cresce? Se tem um coração contrito, um coração ensinável, e está buscando a palavra, mesmo que, mas eu não entendo, foda-se. Não é sobre entender, é sobre buscar. Aí tem pessoas que têm aqui todos os dias. Cara, lógico, cada um tem sua vida. Eu não estou falando, nossa, tem tanta pessoa passando fome no mundo, por que você não doa suas coisas para ele? Não é sobre isso. Mas eu estou falando sobre decisão. Quando ela me mandou, eu não sabia. Eu fui descobrir depois que ela me mandou a foto. Ó, a gente pode ir mais cedo? Eu falei, pode, mas por quê? Não, porque a gente está chegando tal hora. E aí vem os dois. E volta os dois. Eu fui lá. É um lugar que é só pela glória para ir, porque é perigoso, é de noite, é no meio do mato, sabe? Então, isso aqui é para comover? Não, é para tocar seu coração. Que não é para você, não vai passar a oferta aqui agora. Mas é simplesmente para vocês entenderem, cara. Decisão muda tudo. Eu lembro que acho que esse é o terceiro clube desse mês, ou dos 2 meses, que é online.
Ele falou assim, o primeiro eu não consigo ir porque a internet é ruim. Eu não sei o que ele aprontou, mas ele está aqui. Starlink. Ele arrumou o Starlink, ele deve estar em qualquer lugar, mas ele está aqui. Você entendeu? Então, isso são histórias, são situações para você conectar. Deus fala através de pessoas. Ele usou até uma mula, você acha que ele não vai usar a gente? A energia que a gente troca, o que a gente pode trocar de um para o outro, é o que vale. Muita gente chegou em mim e tinha vergonha do desbloqueio, tinha medo, tinha qualquer coisa, assim. Ele falou, tem como você me desbloquear aqui sozinho? Eu falei assim, não, infelizmente não tem. Eu só desbloqueio no meio de gente. Eu só desbloqueio no meio de todos aqui. E se Deus tocar no meu coração, mas primeiro tem que tocar no seu, porque se você não estiver preparado, só o chefão para descer em pessoa aqui para ver se você vai. Mas como ele é uma pessoa elegante, ele não vai te forçar a nada se você não quiser. E aí a pessoa falava assim, mas por que tem que ser no meio de todo mundo? Porque através da sua cura você vai curar outras pessoas. E através do seu testemunho, vendo aqui você sendo uma pessoa quando entrou e sendo a verdadeira pessoa quando saiu, ela fala assim, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. O único papel de Jesus na face da terra, na simplicidade do seu coração, entenda isso. Deus mandou Jesus na terra simplesmente para você imitar ele. Ele despiu de toda a glória dele simplesmente para ele ser um com a gente. Carne, doer, sentir, sofrer, alegria, tristeza, para ser um. E quando você ficar longe, fala, nossa, mas Deus está na minha cabeça, é espírito. Aí desce o chefão e fala assim, eu tô aqui junto com vocês. Aí a proximidade fala, se ele conseguiu, eu também consigo. Ah, olha, você está querendo ser igual a Deus, nunca vai ser. Mas chega o mais próximo que você conseguir. Ele nunca pediu para você ser igual a ele. Você entendeu? Então, por isso eu nunca desbloqueei ninguém no particular. Tipo assim, não que nem não estava numa reunião e aconteceu de acontecer, e ele foi desbloqueado com 3 pessoas olhando. Mas eu e sozinho com a pessoa, dificilmente. A não ser que é algo do meu coração, só eu. Mas eu nunca fiz. Porque não tem uma vez que eu desbloqueei uma pessoa no meio de um monte de gente que umas 32 não caiu junto. Através do testemunho de outra pessoa. E é por isso que eu estou contando o testemunho dele, desse casal, dessa família gigante aí. Por causa disso. Você entendeu? Por isso que eu estou falando para vocês. Ande no meio, gente. Seta do inimigo é o que mais vai ter. Depois que você assina seu propósito, você ativa a sua identidade, entende o seu propósito, o seu ponteiro está correndo. É igual eu dou o exemplo do Rafael, está na sua corrida, ele está cansado, ele vai parar, foda-se, pode parar. O cronômetro do fim da prova está comendo. As pessoas que ele ultrapassou, vai ultrapassar ele de volta. Ele não pode parar mais. Ele não tem mais essa condição. Ele vai chegar 3 dias depois da prova. Mas o ponteiro dele não parou. Então, é muito bom ser ignorante. É muito bom achar que vem da terra para sofrer. É muito bom achar que Deus vem aqui para martirizar todo mundo e não sei o quê. Que é mais fácil acreditar nisso do que você enfrentar que Deus é seu salvador, que ele é o top, que você tem que espelhar nele, que você tem que fazer o máximo para entender, na simplicidade. Porque aí você vira umas pessoas malucas igual essas que estão aqui. Porque maluca é viver naquela vida normal. Hoje, todos os ataques que eu recebo, eu já fico procurando porque, qual que é o motivo para saber. Porque não é sobre a pessoa me bateu, minha empresa parou de funcionar. Nunca foi. Nunca foi. Você entendeu? Toda a dificuldade que a gente passa, você pode olhar e pode falar, nossa, está tão difícil. Mas essa dificuldade é o que você está precisando, o crescimento que você está precisando. É isso que você está precisando para alcançar o seu próximo nível. Se você não passar por isso, você não vai conseguir desfrutar do próximo nível. Você não vai conseguir. É o degrau. O próximo degrau. Aquela força que você tem que fazer para ir para o próximo degrau. E a dor que você passou, você livrar ela de alguma forma porque alguém carregou seu peso, lá na glória falta esse peso para você. Eu contei isso para eles, que esse momento deles que eles estão passando é um deserto. O deserto é para passar rápido e ter o maior nível de aprendizado. E eu vou te entregar um código sobre o deserto. Deserto não aceita murmuração. Deserto não aceita reclamação. Ele entende que está calor, você tem que ter estratégia e passar. Quanto mais você murmura e fala, vou pegar, ele não falou isso, tá? É só um exemplo. Que merda, tô indo de a pé, tô levando a minha esposa, tô andando 10 quilômetros, que raiva de mundo, que não sei. A murmuração dele
faz ele ficar mais tempo no deserto do que era necessariamente o que ele precisa passar. Não sei se você viu mera semelhança na Bíblia, né? Que eram os 40 dias que ficou o quê? 40 anos. Você entendeu? E aí eu falei isso para eles. Eu falei, ó, o deserto é para você aprender. Descubra logo o que você tem que aprender, que isso é a coisa que está no seu coração. Eu vou te dar uma dica. Eu dei a dica para ele, não vem ao caso. Falei, checa, vê se é isso. Porque tem padrões. Eu mostrei, ele falou assim, é essa. E aí ele começou a ir. E aí, nesse momento de desfrute que a gente aconteceu lá, eu falei, isso aqui é um desfrute. Eu não estou tirando o mérito do seu deserto. Eu não estou pegando um pedaço dela e levando nas suas costas. Mas isso aqui é um oásis. No meio do deserto tem oásis. Então, você vai ficar aqui e você vai curtir e desfrutar. Você vai carregar a bateria para você continuar indo no seu deserto e acelera. E lá do outro lado vai ter a situação. É o que eles estão passando. E por essa palavra, o deserto deles já está acabando, porque vocês acabaram de ouvir. Fala aí, Aparecida, eu sei que você quer falar. Deixa a Bolsonaro falar um pouquinho. Já tá doido para falar. Tá. Aí nós vamos passar para a Oi, Marta. oi. Oi, tudo bem? Exato, né? Ela nunca perdeu o Ah, mercado. eu quero agradecer a sua família, as pessoas que estão perto de você e a Deus também, lógico, porque foi Ele que nos guiou até vocês, né? Não tem nada por acaso, que até hoje a gente não fizemos uma camisa, né? Por acaso, É tem que que eu fazer quero... essa camisa. Não, ela é de repente do nada. Do É nada. venda do nada. Ah, do nada, é verdade. Confundi. É, nada é do nada, né? É. Então, assim, o que a gente está passando realmente é um aprendizado e eu tenho certeza que já está acabando. Sim, Vamos dizer que nós estamos já com o pé na areia, né? Vamos dizer assim, estava no mar, agora estamos com o pé na areia. na praia, sim. Uma praia linda, maravilhosa, Eu, para desfrutar. uma vez, louvado seja Deus, isso não tem nada a ver comigo, mas eu entendo o que você quis passar. E só não pare. Só não pare, porque se você parar, eu sei que não vai, mas só para título de informação, se vocês pararem, o preço é maior. Muito maior, infinitamente maior. Se você simplesmente desistir, é uma opção. É uma opção. Vocês têm essa opção. Só que é muito caro. Muito caro. Eu já pensei várias vezes. Eu conto, as pessoas não acreditam. Eu já pensei em desistir. Eu já pensei várias vezes em largar. Só que isso é o meu couro falando. É quando a minha alma toma conta e fala, cala a boca que eu sei o que é. Aí baixa o couro e ele fala, isso foi um deslize. Aí eu peço desculpa e continuo. Você entendeu? Então, muito feliz demais. Eu tenho uma foto dos seis. A primeira vez que eu conheci os seis, eu tenho essa foto. Eu vou procurar e vou mandar a foto do restaurante, só para vocês verem o tamanho que vocês mudaram. Eu tenho a foto. Só É, vocês... eu só dar uma complementação, Oliver, é assim, eu é gratidão mesmo por aprendizado que hoje eu estou tendo, entendeu? E tem muito que eu vou aprender mais ainda. É, Cortou? Cortou aí? Não sei se é aqui em casa, cara. Cortou aqui também. Acho que Acho que foi a cortou. internet dele lá. Lá é bem remoto, gente. É ali para lá. Onde que é, Duda? Só para eles entenderem. Barreiro Branco. Depois do CPA, vai embora ali. Rapaz, perto de casa. Meu amigo. É bem longe. Mas ele é top, cara. É engraçado que isso só acontece nas melhores famílias. É foda, os caras ficam putos quando eu falo, mas não é toda a família, cara. Não é. Oi. O reino... Aí, fala. Voltou, meu amigo. Então, aqui nem três coisas cortou. Aí, Eu só tenho que agradecer. Então, a mentalidade que hoje eu estou tendo, hoje, abriu minha mente em várias coisas, observar tudo, entendeu? Em volta, lá na frente, a família,
estando junto, entendeu? São coisas grandiosas. Que nem hoje veio agora na minha mente o seguinte, que nem José. José, ele nunca, é que nem você falou do deserto, não tem murmuração, e sim gratidão. José, ele não reclamava, ele foi chicoteado, foi humilhado, foi vendido como escravo, foi preso, entendeu? Falaram que era mentiroso, mas ele nunca murmurava, e sim agradecia a Deus. Então, onde ele estava, a diferença estava ali. Então, são coisas que muitas vezes a gente que está passando hoje, muitas vezes, mas não é nada, entendeu? Não é nada. Mas coisas grandes é para vir, para a gente enxergar, para quebrar essa muralha que muitas vezes tá na sua frente, mas está te preparando, te lapidando, te é, purificando-se de corpo, alma e espírito para você arrebentar. É isso que está dentro de mim. Por exemplo, eu posso falar, olha, você pode falar, você não está lá passando, você não está andando, mas eu passei esse deserto. Talvez eu não andei de pé, mas eu vou contar um negócio para vocês. Eu tinha o maior tremor de passar aquele caminho que eu passei com vocês, que é o mesmo caminho do princípio da casa da minha esposa, que hoje é minha esposa. Porque ali é onde eu tenho o maior nível de tortura, sabia? Um dia eu posso contar. Então, ali para mim, eu dentro do meu carro, eu queria sair daquilo ali, apertar um botão e aparecer em outro lugar, porque aquele caminho me levava para um caminho que eu não queria ir. Então, o deserto é algo individual. Aí, galera, você pode falar, você não está passando, você não está caminhando igual eles. Não caminhei igual eles, mas o meu deserto foi parecido. E, na verdade, eu vou te dizer, apesar de parecer único o deserto, ele é diferente para cada uma das pessoas. Então, a minha dor não é menor que a dele, mas ele tem a dor dele, eu tenho a dor minha, mas tudo é dor, então tudo é deserto. Você entendeu? Exatamente. A mesma intensidade, só que em níveis diferentes. Isso. Você entendeu? E aí você pega ele falando, você viu a cabeça? Cabeça é de lúcido, não é a cabeça de miséria, cabeça de, ai meu Deus, não sei o quê. Isso aí mostra. Você entendeu? Isso mostra. Aí você fala, eu sei que todo mundo fala merda, mas ele entendeu o que é, a família dele entendeu. A mulher dele acordou primeiro, porque ele precisava de ajuda, e ela ficou firme. E aí isso volta na Jo. Se foi a Jo que começou primeiro, não vai acabar isso aqui, né? Se soltar a bomba, soltou pro lado dela, é porque é ela que tem que aguentar. Você entendeu? E aí você pega uma pessoa muito mais vivida, Aparecido, muito mais vivida, acho que uma das pessoas mais vividas aqui dessa sala hoje. Caminhoneiro, conhece o Brasil todo, conhecedor da palavra. O que ele está ouvindo um cara igual eu? Tem 29 anos. Entendeu? É só sobre isso. Agora eu queria passar a palavra um pouco para a Marta. Marta também é nova, ela acompanha tudo, eu vejo ela acompanhando tudo. E a gente encerra, ela vai fazer uma vigília aqui online. E um dia eu vou realizar esse sonho, né? Fazer um clube 24 horas. A Marta tá aí, Marta? Tá. Vem próximo. Marta! Cadê você? É Marta, né? É Marta. É a Marta. Acho que ela tá no... Aí, a Marta. E aí? Boa noite a todos. E aí, Marta, tudo bem? Tudo bem? Estou escutando aqui o testemunho da Alcinata, muito bom. Mexeu muito, falou muito comigo, porque eu comecei no movimento, né? Sim. E agora dei uma estacionada. Sim. E daí, é que nem eu sempre converso aqui com meu esposo, a gente tem que entrar nesse movimento, tem que entrar nesse ambiente novo, né? Porque senão a gente não vai. Foi lá, né? Oi? O seu marido foi uma vez, não foi? Foi. Como que é o nome dele? Ele gostou muito, só que o trabalho dele, ele chega tarde, aí a gente acaba. Marta. Não, o nome dele, do marido. Seu Fábio. marido. Fábio. Eu vou falar um negócio pra você. Eu sei que parece clichê e tudo mais. Você viu? Você viu? Não viu? Depois que você Sim. viu, não tem como dizer mais.
Não tem como. E aí, o que Não tem acontece? Vai começar os ataques, é isso que eu sempre falo, e as pessoas não entendem. Ah, o árbitro É tá isso de novo. mesmo. Quer que eu ando no grupo? Não quero, porque se eu quisesse volume aqui, eu teria volume. Uhum. Não estou falando para vocês andar comigo, anda com qualquer pessoa que tem resultado daquilo que você quer. Só essa orientação. Se o Rafael tem o resultado que você quer, o resultado que você quer tá nele, anda com ele. Se ele for um bom mentor, ele vai te ativar, porque você também tem. Só isso que eu faço. Mas eu sei que é difícil, assim como que é difícil para você. Se for medir de dificuldade aqui, você sabe quem ganha. Uhum. Com Não é só... certeza. Não, Mas foi uma um tapa na cara mesmo. Foi um tapa na cara. Esse testemunho da Alcinato, nossa, eu tô aqui até, falei assim, não, é isso mesmo. Se eles me Você quer? permitirem, eu vou pedir para eles depois. Se eles permitirem, eu vou mandar a foto. Aí você olha. Uma coisa é imaginar, outra coisa é ver. Aí você acorda mais uma vez. Não é sobre mim, é sobre você aproveitar essa energia. E Isso aí ele mesmo. aproveitou, as pessoas aproveitaram. Eu conversei com seu marido aquele dia, e é muito foda. Só acontece com as pessoas que o peso é grande. As pessoas que o peso é nada, tanto É faz, isso tanto aí. Lembrou dela? Ele sentou na minha frente. Tava junto com ela. Tava, lembrei. Por um instante eu confundi ela com outra pessoa. No reino, Sim, ele, aqui, o Aparecido também. Eu falo um negócio para vocês. Pode ser que vocês estão preparados. Ó, tem 3 famílias que apareceu na minha vida, que na verdade não apareceu, que são a resposta de oração da minha família. 3. São 3 famílias que andam comigo hoje, que são famílias que foi oração da minha casa. Essas pessoas apareceram. Aí, um deles perguntou, como é que você acha que eu sou? Eu falei assim, eu sou do reino, eu conheço uma pessoa do reino, e principalmente o dono do reino, eu orei para ele. Você acha que ele vai mandar uma pessoa descompassada? Você acha que ele vai mandar uma pessoa que não tem o peso? Você acha que ele não vai mandar uma pessoa que é a peça que falta na sua engrenagem para rodar? O que eu quero dizer com isso? Só acontece com pessoas grandes. Pessoas que é pequena não acontece o que acontece que está acontecendo com vocês. Por isso mostra o tamanho de vocês. Você entendeu? Sim. Então vai É isso aparecer mesmo. muita dificuldade. Se você não tomar a rédea, você fala assim, nós vai, a gente vai. Nem que eu ficar no pé do óleo para ele abrir o zoom só para nós ouvir. Mas se posiciona. É muito engraçado que no reino, Deus nunca falou assim, faça. Tipo assim, no sentido de que você tem que completar. Nunca foi. É só assim, eu for. Quando está acontecendo uma coisa numa situação com uma das famílias que anda com a gente, que eu falei assim, tudo agora vai começar a levantar gente debaixo da terra para atrapalhar vocês. Porque vocês deram um voto, uma posição, se vocês se posicionaram naquilo que Deus ama, automaticamente os ataques vão vir. Só que quem vai defender não é você, é ele, porque o interesse é dele. Só que a posição foi sua. Então, é tipo assim, ó, a gente vai sair daqui. Eu só vou dar um passo para sair. O restante é ele. Mas então, vou fazer só um, o outro não? É o princípio disso que eu estou falando. Então, automaticamente, você deu um passo, ele vai dar outro por você. E vai fazendo isso aqui. É uma ser uma dele, uma ser uma dele. Só que eu te garanto, a mais pesada sempre fica com ele. Só dá errado quando a mais pesada você quer ficar para si. Aí volta. Se for no seu braço, é a parte que é para passar para ele. Então, a sua parte é só assim. Eu vou. O como é com ele. E aí isso é a palavra de filho. Filho faz isso. Aí aconteceu com esse pessoal. Começaram a andar. Num dia eu falei, Uber, vou mandar o Uber levar vocês. No outro dia, ainda vai no restaurante e eu vou levar vocês. Na verdade, não foi eu que levei. Só quem posicionou foi eles. Não foi eu. Tem uma situação no evento que eu fiz uma vez, eu expliquei uma situação e fui explicando. A moral da história era a pessoa pegar da minha mão. 2 pessoas pegaram. As outras pessoas ficaram prestando atenção. Então, essa proatividade, esse eu vou, mas não sei como, ninguém perguntou como é, ele falou para você, você quer ir? Então, isso que eu falo para vocês. Não fica assistindo a vida dos outros. Em todos os aspectos. Não estou te judiando, nem te maltratando. Mas não fica olhando se fosse eu. É você, vai lá.
Você entendeu? Isso eu falo para todos vocês. E para mim. Porque você fala, olha, você não tá nessa, eu tô, só que eu tô em outra frequência, mas é a mesma coisa. Você entendeu? Então, quando você junta isso, quando você entende isso, você prospera mais rápido. Então, o que a gente faz hoje? O que a gente compra? A gente compra tudo aquilo que a gente não tem. A gente aprende aquilo que não sabe. Então, se eu sei uma instrução que vocês não sabem, vou inverter. Se eu não sei algo que a Marta carrega, eu vou ter que beiradear ela. Foi igual eu falei. O Paulo toca. Excelente instrumento, toca um monte. Eu não. Mas se eu quiser tocar, eu tenho network com ele, eu vou conectar, eu vou indo. Quando vem, eu estou tocando. Mas você acha que o Paulo veio em mim oferecer, quer aprender a tocar violão? Não. Então, isso muda tudo. E o pior é que é aquilo que eu comecei a falar com você, eu já vou encerrar por aqui. Você já viu, não tem como dizer, a cobrança do seu lado é maior. Bem maior. Todos os dias, Alberto. Você já pensou, eu acabei de ouvir um testemunho da boca de Deus na parte dele. Se eu, não tem como dizer o que eu acabei de ouvir, vou largar a mão. Nem se eu quisesse, não dá conta mais. Eu estou no meio, o meio que falta para chegar, se eu parar é o meio que falta para me voltar, só se eu fosse idiota. Todo mundo aqui, só para vocês entenderem, todo aqui está no meio. O meio que falta para chegar. E se você não para, a onda vai te levando para trás ou para qualquer lugar. Agora você fala, é para lá que eu vou. Você pode dar até um balão, mas você chega. E principalmente porque não está só. Só que eu te falo, ninguém vai bater na sua porta. Ninguém vai bater. É contra a parada do crescimento. Tá bom? Mas vamos encerrar aqui, senão vai ficar aqui numa vigília. Tá bom? Tá, ok. Obrigada, Deus abençoe. Só porque a gente está destravando os códigos. Ah? Só porque a gente está destravando os códigos. Rapaz, eu vou falar com você depois. Depois eu quero. Estou procurando aí sobre. Apesar que você não é. Você falou que não é videomaker, você é do tráfego, né? Mas talvez nós vai conversar aí. Fechou. Beleza? Valeu, gente. Obrigado por todos vocês, viu? De verdade mesmo. Todos vocês. Tudo de bom, viu? Tchau. Valeu. Obrigado aí por hoje. Valeu, obrigada. Boa noite, gente.